O anime começa com um maluco tarado dizendo que só aceita sair com essa mina se ela bancar o passeio deles. E ele fala que se ela não for fazer o pix, ele tá aceitando o pagamento de outra maneira, se é que vocês me entendem. Assim que ela escuta isso, a mina já tenta dar logo um chutão na cara dele, só que o maluco defende o chute e ataca ela no chão igual bosta. Ele começa a xingar ela e dizer que não vai sair com uma garota que não tem dinheiro e que não pode dar nada pra ele. O maluco vira as costas pra ela, ela começa a xingar o ex-namorado dela de todas as formas possíveis. Enquanto as amigas dela zombavam da cara dela, ela fala que ela deveria estar recebendo conforto por ter sido o primeiro namorado dela. Quando a amiga dela diz que já tinha avisado pra ela não se envolver com aquele cara, ela fala que parecia muito com o cara que ela gosta. Assim que as garotas debocharam dela, ela começa a surtar dizendo que ela ama os caras que parecem com quem Takakura. As amigas dela falam que é melhor ela desistir porque esse tipo de cara já tinha sido instinto desse mundo. Depois de ficar chateada o restante da aula, ela começa a se perguntar se ela nunca vai conhecer um homem de verdade. Ela fala que só queria alguém pra animar ela e ela se pergunta por que o mundo era tão cruel desse jeito. De repente ela acaba se deparando com vários idiotas atacando papel e um nerd na sala. Quando os malucos atacam um imã na cabeça do nerdola, eles acabam se deparando com aquela mina sentada junto com ele. Enquanto eles treinam na base pra essa mina, ela dá uma olhada no livro e fala que isso era patético demais. Ela sai deixando ele sozinho e fala que esse mundo só tinha um bando de canalha. Ela fala que já tava cansada desse tédio, que ela só queria alguém pra desabafar. Até que aparece aquele nerdola falando que ela tava apaixonada. Ela pergunta se ele tava ficando louco da cabeça e ele diz que não tem outro motivo pra uma garota como ela ter vindo falar com ele. A mina fala que ele deveria ter tirado 3 tanques de maracujá e que ela não tava tentando ser amiga dele. De repente ele corta ela e fala que o presidente dos Estados Unidos já tinha visitado Marte. Quando ele pergunta se ela gostava desse tipo de coisa, ela fala que não acredita nesse negócio de alienígena. Ele fala que não se tratava apenas de OVNIs e que era um fenômeno não identificado. Ela fala que ele tava sendo irritante e ele continuava explicando sobre o que se tratava os OVNIs que realmente existem. Ele fala que essa notícia era tão séria que até o Japão podia se envolver nessa guerra espacial. A guria até tenta ignorar ele, mas ele continuava seguindo ela explicando sobre os outros acontecimentos. Ela manda ele calar a boca e diz que ela tava sem paciência por ter acabado de levar um fora, e que esse jeito de nerd dele era tão irritante que deveria ser por isso que ele não tinha nenhum amigo. Depois de despedaçar o coração do maluco, ela vira as costas pra ele e fala pra ele fingir que nunca conheceu ela. Ela percebe que pegou um pouco pesado e pede desculpa por ter falado desse jeito com ele. Quando ela decide entregar a revista pra ele, ela fala que ela não acredita em alienígena, mas ela acha que fantasmas existem. Ele começa a rir da cara dela e dizer que tava na cara que fantasma não existia. Ela fica pistola com ele e pergunta como ele tem coragem de falar uma coisa dessa assim que ela se redimiu. Acontece que o nerdola não era tão idiota assim como parecia. Assim que eles começam a brigar, ela fala que a avó dela era uma médium. E ela fala que além da avó dela exorcizar fantasma, ela via várias pessoas se possuindo e se contorcendo. O nerdola fala que estava aparecendo mais alguém que estava precisando de ajuda médica, e que com essa informação ela não ia provar que fantasma existia. A mina fica boladona com ele e pergunta se por acaso ele já viu algum OVNI na vida dele. Ele fala que isso era um salto na lógica e pergunta se ela era uma idiota. E enquanto eles continuavam discutindo, a mina com 3 kg de maquiagem na cara aparece e fala que pelo visto a amiga dela tava querendo pegar só os nerds da sala. Depois de ficar discutindo, ela acaba fazendo uma aposta pra provar que fantasma existe de verdade, mas em troca disso ele teria que ser o escravo dela. E ele fala que vai provar pra ela de uma vez por todas que ET existe, e depois disso ela vai virar ajudante dele. Quando chega de noite, ela acaba se deparando com um hospital completamente assustador. Ela fala que esse lugar era medonho e pergunta como um lugar desse pode ser uma base de alienígena. E enquanto ela caminhava pelo hospital, ele fala que se ela for até o telhado desse hospital e pedir um OVNI, ela vai acabar sendo abduzida. Ela pergunta o que ele tava querendo dizer com isso, e o nerdola fala que ela acaba sendo sequestrada e virando experimento pra esses alienígenas. A mina pergunta como ele já sabia dessa informação e se ele já tinha sido abduzido antes. E ele fala que isso não era impossível a partir do momento que a maioria das pessoas abduzidas tem as suas memórias apagadas. Ela pergunta se ele já viu um OVNI e ele fala que se ele viu ou não era uma coisa muito importante de se falar. Ela pergunta como tava sendo a experiência dele e o maluco fala que já tinha chegado no ponto espiritual. Ele começa a se cagar de medo e fala que vai provar de uma vez por todas que fantasmas não existiam de verdade. A mina pergunta se ele já tava com medinho e que só pra ele ficar sabendo, as pessoas costumam dizer que aparece muito fantasma nesse lugar. De repente ele começa a ouvir um barulho estranho e ele começa a louvar 5 hinos da harpa pra ver se ele consegue espantar a energia negativa desse lugar. Quando a mina fala que gritar nesse lugar era uma coisa muito perigosa de se fazer, ele começa a se cagar na mesma hora. Ele pergunta pra ela se realmente ela já viu fantasma de verdade, mas quando ela fala que não, ele começa a se perguntar como ela podia afirmar com tanta certeza uma coisa que ela nunca tinha visto antes. Ela dá uma debuchada dele e ele começa a gritar no telefone falando que ela é louca de acreditar em algo que ela nem sabe se é verdade. Ela fala que não é um absurdo a partir do momento que você tem uma avó que mexe com o espírito, e como ela cresceu sem os pais, então ela confiava muito na palavra da avó dela. O nerdola fala que sentia muito por ela ter perdido os pais dela, e ela pergunta por que ele tinha ficado tão molengo desse jeito. De repente ela começa a explicar que a família dela era bizarra demais, e que sempre que ela saía de casa ela era obrigada a fazer um ritual antes de sair, e como ela precisava fazer isso até chegar na escola, sempre os garotos zoavam ela por ela ter feito esse ritual. Ela fala que se ela não fizesse isso, a avó dela ficava muito brava com ela. Só que a pior parte dessa história foi quando o garoto que ela gostava começou a tirar sarro da cara dela. Naquele momento ela sentiu tanto ódio da avó dela que ela acabou até falando algumas coisas pesadas pra ela. Depois disso ela ficou anos sem falar com ela e nunca mais fez aquilo pra ser envergonhada. O que ela mais odiava nisso não era o fato do menino ter zoado ela, mas sim ela perceber que a família dela tava sendo zoada por todas as pessoas da cidade. De repente aparece a avó dela e ela fala que sempre amou e respeitou o seu trabalho e que parecia ser especial, e que acima de tudo ela reconhecia o fato da avó dela ter cuidado dela quando estava sozinha. Depois ela conta uma linda história explicando por que ela acreditava em fantasma. Ela pergunta por qual razão ele acreditava em alienígenas. Ele fala que isso não era tão importante
irritante que não tinha um motivo específico pra ele acreditar nessas coisas. A mina fala que pelo visto ele é bem mais extrovertido quando tá falando por telefone. Quando ele fala que é mais fácil conversar por telefone, ele acaba se deparando com várias pegadas de sangue. De repente, quando ele olha pra trás, aparece uma velha chupa-cabra falando que deixa de desfrutar do corpinho dela se ele deixar ela pegar na banana dele. O Nerdola começa a correr igual Flash e a mina fala que ele não pode correr dentro desse lugar. Enquanto ele surtava, ele queria se convencer que ela era apenas uma velha tarada e que fantasmas não existiam de verdade. Só que o que ele não tava sabendo é que se a velha passasse ele na corrida, ele iria ser amaldiçoado na mesma hora. Assim que a velha vai pra cima dele, ele começa a gritar igual um louco e a mina fica desesperada tentando ajudar ele. Quando ela ia correr pra ir até ele, as luzes começam a piscar e aparece 3 narigudos na frente dela. Ela até tentou meter uma fuga nele, mas infelizmente os malucos conseguiram pegar ela. De repente ela abre os olhos e ela acaba se deparando na safadeza que esses cabeça quadrada tinham feito com ela. Eles falam que eles vêm do planeta Ser porque ela não precisava ter medo dos aliens amigáveis como eles. Ela fala que se eles fossem amigáveis, eles não teriam deixado ela desse jeito. E ela pergunta onde é que tava a roupa dela. O cabeça de Bob Esponja fala pra ela ficar tranquila que eles estavam cuidando perfeitamente dos pertences dela. Ela manda esses idiotas soltar ela e fala pra eles darem um jeito de arrumar as coisas dela de volta. O ET fala que como a raça dele é composta apenas por machos, eles só podiam se multiplicar usando clones. O outro cabeça quadrada fala que 2 unidades idênticas não podem se reproduzir. Então nesse caso eles iriam precisar copiar as bananas dos seres humanos. A mina fica sem entender nada e eles falam que depois de se acasalar com ela, o corpo dela vai servir de experimento pra eles. Ela começa a surtar e fala que não vai perder a pureza dela de jeito nenhum. E que em todos esses anos ela se guardou apenas para aquele que vai ser o verdadeiro amor da vida dela. Quando o maluco gruda na testa dela, eles começam a usar uma espécie de telecinese para controlar as ondas cerebrais dela. Assim que ela começa a se contorcer, o ET taradão começa a se perguntar como ela tava conseguindo resistir o poder dele. De repente o telefone dela começa a tocar e quando o bichão vai atender, ele toma logo um chute na cara para ficar esperto. Aquela velha tarada sai de dentro do telefone e usa logo um jutsu proibido naquele ET safado. O Nerdola pede desculpa pra ela e fala que infelizmente a vovó Turbo tinha amaldiçoado ele. Assim que ela pede ajuda dele, o cabeça quadrada fala que essa tecnologia que ele usou consegue ser desconhecida até mesmo no planeta dele. E ele fala que não tava conseguindo se controlar, até que a velha obcecada por banana aparece de novo e a Momo não tava entendendo nada. O bichão fala que não é autorizado a entrada de seres humanos nesse lugar. E assim que ele revela a verdadeira identidade dele, ele fala que ele vai pegar a banana dele pra ele. De repente um combate insano começa e o ET fala que esses movimentos eram rápido demais pra ele. A velha tarada vai pra cima dele e fala que não vai deixar nenhuma banana escapar do alcance dela. O bichão ataca lá pra longe e fala que tá na hora de passar as bananas pra cá pra servir de experimento pra ele. O Nerdola fala que vai dar qualquer coisa pra ele sair dessa situação. E que o sonho dele sempre foi ver um ET de verdade. E como ele nunca teve amigos, ele sempre pensou que os ETs poderiam ser amigo dele. Ele começa um flashback dizendo que sempre chamava os OVNIs quando ele era criança. Mas infelizmente eles nunca tinham aparecido pra ele. E enquanto todos zoavam dele e não reconheciam a existência dele, a Momo foi a única que escolheu proteger ele. Ele começa a ficar pistola e fala que vai acabar com qualquer um que tentar tocar nela. E que se for necessário ele escolhe virar um monstro só pra poder proteger ela. A mina fala pra ele continuar assim e o ET tarado manda logo um tiro na cara dele. O bichão fala que eles não podem ser amigos de pessoas violentas como ele. Que a única coisa que ele precisava era de mulheres em vez de homem. Enquanto o ET usava uma hipnose nela, ela começa a lembrar de quando a sua avó dizia pra ela concentrar o ki dela pra se livrar de qualquer problema. E que ela só precisava colocar força na barriga e imaginar o chakra dela fluindo dentro da cabeça dela. Mas assim que ela se lembrou de quando todos zoavam dela, ela fala que a avó dela era uma falsa médium e que nunca mais ela ia fazer uma merda dessa na vida dela. Quando o flashback acaba, ela começa a concentrar a energia dela e começa a explodir tudo do lado dela. O Nerdola pergunta se ela tinha superpoderes e ela fala que nem ela sabia disso. Enquanto o ET começa a se perguntar o que era isso que estava acontecendo, a Momo começa a reconhecer que a avó dela era mesmo uma médium de verdade. Ela agradece a avó dela e manda logo um chutão na cara do ET. E o chute foi tão poderoso que ela garantiu uma passagem na Disney de graça pra ele. Assim que aparece um OVNI, ela fica desesperada procurando o Nerdola. E quando ele aparece, era logo aquela velha tarada que tinha assumido o controle. Quando a mina concentra energia na velha, algo inédito começa a acontecer. Ela pergunta por que ele tava se contorcendo se a vovó já tinha saído de dentro do corpo dele. Só que acontece que como ela roubou o jugo esquerdo do garoto, a maldição ia ficar ativada enquanto ela tivesse isso na mão dela. A velha fala que só vai devolver o amiguinho dele se eles tiverem coragem de aparecer no túnel mais uma vez. A Momo começa a surtar e pede pra velha devolver o andar de baixo dele. De repente a nave começa a descontrolar e acaba caindo e explodindo a rua toda. Depois de finalmente ter saído daquele lugar, ela fala que agora sim ela acredita em alienígenas. E o Nerdola fala que já que ele perdeu o jugo esquerdo, ele fala que é impossível ele não acreditar em fantasma desse jeito. A mina fala que se ela não continuar usando o ki dela, é certeza que ele vai perder o controle mais uma vez. E que pra variar, ela não só perdeu as roupas, mas a carteira e o celular também. Quando ele pergunta como eles vão se livrar dessa maldição, ela fala que a única forma disso acontecer, eles dando uma surra na vovó Turbo. Ele fala que vai dar um jeito naquele maracujá vencido e ele manda ela se vestir com as roupas dele. Depois dele dizer que a culpa era toda dele, ele fala que ele não vai deixar ela se envolver nesse tipo de coisa. Ela fala que seria melhor ele não ir sozinho, já que eles passaram uma experiência maluca dessa. O Nerdola fica feliz de ver que ela se importa com ele e ele manda ela se vestir com as roupas dele logo. E ele fala que ele era meio desajeitado e que é melhor ela vestir essas roupas antes que ele não consegue falar mais nenhuma palavra com ela. E nesse mesmo momento o coração dela começa a acelerar e ela começa a perguntar por que parecia que ele tinha falado uma das frases do Kenta Kakura. Quando ela tenta desviar a conversa perguntando o nome dele, ele fala que ele se chama Kenta Kakura. E assim que ela escuta isso, ela fica sem acreditar que ele tem o mesmo nome do cara que ela admira. A Momo fala que não vai aceitar de jeito nenhum essa história dele. E o Nerdola fala que ela querendo ou não esse era o verdadeiro nome dele. Ela começa a espernear igual uma criança e fala que vai fingir que não tinha escutado nada. De repente a velha começa a tomar o corpo dele e ele pede pra ela usar os poderes dela pra conseguir
conseguir voltar ele ao normal. O Maracujá vencido aparece pedindo banana de novo e a Momo faz o favor de arremessar ele na parede. Quando o Nerdola agradece ela fala que a partir de agora ele tava proibido de usar o nome dele. Ela diz que já que ele gosta de coisas ocultas, o nome dele é seu Karun, e que se ele ousasse repetir aquele nome outra vez, ela ia acabar com a vida dele. Enquanto eles andavam pela cidade, ela começa a zombar dele, dizendo que parecia que ele tinha amado esse novo nome. O Karun acaba soltando um peido e ele fala que será culpa dela de ficar pressionando ele. Assim que amanhece o dia, a Momo fala que eles podem ficar tranquilos, já que os espíritos só aparecem de noite. Quando eles finalmente voltam pra casa, a mina fala pra ele tomar cuidado porque a avó dela era rígida com os garotos. O Nerdola já tremeu na base. Quando ele coloca o primeiro pé dentro do quintal, o corpo dele começa a pegar fogo. A Momo se pergunta o que era isso que estava acontecendo e usa o poder dela pra atacar o Nerdola pra longe. Mas quando ela olha pro monumento, ela acaba se deparando com uma espécie de selo pra afastar os espíritos imundos. Enquanto o maluco tava todo torto na água, ele fala que ele pensou que esse era o fim dele. A Momo fala pra ele tentar mais uma vez e fala que ela mesma joga ele no rio se ele pegar fogo de novo. Ele começa a se cagar de medo, mas pra sorte dele, ele conseguiu passar de boa. A mina pergunta se ele tava se sentindo bem e ele fala que o corpo dele tava formigando demais. Ela começa a zombar na cara do Nerdola e fala que esse cabelo dele tava muito bom pra arear a panela. Ele pergunta se ela era louca e fala que ele quase tinha morrido nessa brincadeira. Depois de entrar dentro da casa da velha, a Momo fala pra ele ficar à vontade já que a avó dela não tava em casa. Chegando no quarto da Momo, ela fala pra ele esperar lá fora enquanto ela se trocava de roupa. Só que assim que o Karun fecha a porta, aquela velha safada acaba aparecendo de novo. A mina pergunta se ele tinha ficado louco e usa o seu poder pra atacar ele com tudo na parede. Ele tenta se desculpar com ela, mas ela não tava gostando nem um pouco dessa palhaçada. Depois de dar aquela avaliada no look, ela fala que por mais que essa roupa fosse feminina, ia cair muito bem no Nerdola. Ela pergunta se aquela coisa lá embaixo dele tinha desaparecido e ele começa a surtar perguntando o que ela queria dizer com isso. Mas assim que ele percebe que abre os olhos sem ela mandar, ele começa a pedir perdão pra ela na mesma hora. Ela fala que ele podia ficar tranquilo que ela só perguntou aquilo porque foi aquela velha tarada que tinha falado isso. E quando ele decide dar uma conferida, ela fala que quer dar uma olhada pra ver como tava o passarinho dele. Ele fala que não vai mostrar nada e pergunta se ela era estúpida por acaso. Só que ela zomba dele e fala que nem tinha nada aí pra ele estar em choque desse jeito. Eles começam a discutir e o Nerdola pergunta o que ia ser da vida dele agora. A Momo fala que não tinha nada a ver com isso e ele fala que foi ela que inventou esse negócio de apostar. Ela fala que em momento algum ela tava interessada nas histórias dele e que foi ele que continuou falando com ela. O Karun fala que só fez aquilo porque ele não queria perder a única chance da vida dele. Ele diz que seu sonho sempre foi querer ter um amigo, e quando ele viu aquela oportunidade, ele pensou que poderia ser a única que ele tivesse. O Nerdola fala que ela vive um mundo completamente diferente dele, e como ela é uma pessoa que ele não é digno de conversar, então ele queria pedir desculpa por ter envolvido ela nisso. Quando ele fala que ela pode voltar a ignorar ele quando tudo isso acabar, ela começa a dar um sermão nele falando que ele deveria parar de julgar as pessoas pra ele poder ter um pouco mais de amizade. Ela fala que não vai abandonar ele e fala pra eles voltarem a falar um pouco mais sobre coisas ocultas. Depois do Karun ficar emocionado, ela fala pra pelo menos ele dizer alguma coisa. Só que o maluco acaba xingando ela pergunta o que ele tava querendo dizer com isso. E ele fala que ela deveria ser um pouco mais delicada e eles começam a brigar mais ainda. De repente eles começam a ouvir um barulho e a Momo fala que nunca ouviu isso antes. O Karun fica sem entender nada e ela fala que isso poderia ser sobre a avó dela ter duas campainhas. A primeira era pros seres humanos e a segunda era pros espíritos malignos. Só que logo em seguida ela acaba se lembrando que isso tudo foi porque ela tinha tirado aquele selo. Eles começam a tremer na base e ela fala que é melhor colocar aquele talismã de volta para se caso for um espírito. O maluco pergunta se ela tava querendo queimar ele também e ela fala que é só ele sair daquele local. A mina vai dar uma conferida e fala que tava tudo de boa. Só que quando o Nerdola manda ela olhar pro céu, eles acabam se deparando com uma coisa muito estranha. Ela fala pra eles saírem correndo daí, só que infelizmente tinha uma parede enorme que tava impedindo ele de sair daquele lugar. Quando ela inventa de colocar o selo, ele fala que não tinha como ela fazer isso já que o portão tava enterrado. Ela se pergunta o que seriam deles agora e que infelizmente eles iam morrer. E assim que ela passa o dedo no selo, ela acaba se deparando com o nariz dela sangrando. O Nerdola também tava quase indo jogar no Vasco e ela sai correndo perguntando se ele tava bem. Ela fala que é bem provável que fosse essa névoa negra que estivesse causando tudo isso. Quando ela olha pra cima, ela se depara com um bichão enorme falando que eles eram pessoas horríveis por ter quebrado a promessa deles. O bichão até tenta acertar eles, mas eles desviam e o gigante manda logo um socão na parede. Quando eles notaram que não ia ter o que fazer, os malucos começam a correr igual flash enquanto o bichão começava a correr atrás deles. Depois deles serem arremessados pra longe, o filhote de cruz credo fala que tá na hora dele roubar a banana dele. A Momo pergunta que merda era essa e se por acaso ele tinha outro passarinho. Ele fala que claro que não e que esse bichão deveria ser alguma espécie de alienígena. Ele já foi visto tanto no Japão como nos Estados Unidos, e os especialistas chamam ele de alienígena de 3 metros. A Momo pergunta por que aquela campanha não tinha tocado se ele não era nenhum tipo de espírito, e o Nerdola fala que a ciência aponta que pessoas que veem espíritos também costumam ver alienígenas, e que bem provável que eles tinham algum tipo de conexão. A mina fala que se eles não fizerem alguma coisa eles vão acabar morrendo, que não tem como ela usar os poderes dela em outras pessoas enquanto ela controla a maldição dele. Só que assim que ela fala isso, aparece aquela velha de novo e eles começam a correr cagando de medo. A Momo até consegue controlar a maldição dele, mas infelizmente o braço daquela velha tarada ainda não tinha saído dele. O Nerdola começa a refletir um pouco na vida e fala pra Momo liberar a maldição dele porque ele ia sair na porrada. Ela pergunta se ele tinha cheirado farinha de trigo e ele fala que ele não costuma ter medo de alienígena. Ele pergunta se ela pode controlar apenas a mente dele bem na hora que aquele filhote de cruz credo aparece bem na frente deles. A Momo diz que por mais que parecesse ser fácil, ela não tinha dominado esse poder ainda. Depois deles entrarem em um acordo, o Karun começa a se concentrar. Enquanto ele se transformava, aquele bicho começa a atacar eles de novo querendo a banana dele. Só que o Nerdola aparece com uma transformação completamente overpower. A Momo fica impressionada e ele fala que ele tava transbordando de poder. Só que ao mesmo tempo ele tava se
sentindo muito deprimido. Ela fala que ele tava bem bipolar, mas o Nerdola fala que por mais que a mente dele estivesse boa, os sentimentos dele estavam muito deprimidos. Depois dela zombar da cara dele, ele fala que infelizmente ele era um cara muito estranho. Ela fala que já tinha mandado ele parar com isso e ele fala que uma pessoa como ele já deveria ter morrido. E enquanto ele se distrai olhando pra trás, aquele bichão aparece dando logo uma palmada nele. Quando eles pensaram que ele tinha morrido, ele aparece do lado do alienígena e fala que realmente o poder daquela velha é muito roubado. De repente os caras começam a se encarar, mas do nada o Okarun começa a cuspir uma espécie de ketchup. Assim que a Momo percebe que o Nerdola já arrasta para cima, ela usa seu poder e ataca ele pra longe. Ela pergunta o que tinha acontecido e ele fala que não tem como ele dominar esse poder enquanto seu corpo parece que vai explodir. Ele fala que com certeza não é uma velocidade feita para os humanos se moverem. E eles perguntam como eles vão conseguir derrotar essa coisa feia. A mina manda ele calar a boca e fala que se ela soubesse eles já teriam derrotado ele. Só que ela dá uma analisada nele e ela percebe que ele é uma espécie de lutador de sumo. E que se eles fizerem ele tocar a mão no chão é bem provável que eles conseguem essa vitória. A Momo fala pra ele mirar nos pés dele enquanto ela tenta derrubar ele. Eles começam na direção do bichão enquanto o Nerdola ficava deprimido, o monstro ficava gritando igual um louco que ele queria banana. O Okarun até consegue arrancar a perna do bichão, mas ele fala que era muito poder pro corpo dele. A Momo fala que tava usando as duas mãos pra controlar ele e do nada ela ataca ele no chão. Só que assim que o grandalhão tenta bater nele, eles começam a comemorar dizendo que o plano dela tinha dado certo. Mas quem comemora antes da hora acaba se dando mal, né meus amigos? O bichão manda ela pra longe e manda logo uma mãozada nela. Quando o Okarun começa a perder o controle, a Momo fala que realmente ele era irritante. Ela fala pro alien que a mão dele tinha tocado no chão e que isso não tava sendo nem um pouco justo. O Nerdola manda ela liberar a maldição e fala que não tá nem aí se acontecer alguma coisa com o corpo dele. Ela fala pra ele calar a boca enquanto ela tenta amassar a cara desse safado que gosta de trapacear. O Okarun pergunta se ela tava ficando louca e ela fala que ela odeia quando alguém tenta trapacear ela. O grandalhão manda um porradão nela e o Nerdola começa a ficar desesperado pedindo pra ela liberar a maldição dele logo. A Momo fala que isso foi perfeitamente do jeito que ela tinha calculado. E já que ela tava fora do portão, agora sim ela podia usar o selo de novo. Ela puxa o Nerdola pra perto dela e coloca o talismã de volta no lugar. O grandalhão começa a se queimar tudo e é isso que acontece com quem tenta trapacear a Momo. De repente eles voltam pra realidade e ela começa a comemorar falando que finalmente o plano dela tinha dado certo. Ela fala que realmente ela pensou que eles iam morrer. E quando a maldição aparece de novo, ela fala que além de irritante, ele não dá nem um minuto de paz pra ela. Quando ele tenta se justificar, ela fala que esse penteado dele tinha ficado muito bom, mas ela ainda prefere aquele quando ele tá transformado naquela velha safada. O Nerdola pergunta se ela tá zoando ele e de repente ela começa a se sentir tonta e acaba desmaiando. E assim que ele vai tentar ajudar ela, o corpo dele começa a se modificar e tudo ao redor dele vai ficando vermelho quando a velha tarada aparece. Enquanto isso, em um programa de TV, uma criatura misteriosa começa a tentar prever a vida desse ator famoso. Só que sempre que ela tentava acertar algo, o garoto desmentia ela na frente de todo mundo. Depois dele fazer ela passar vergonha, os caras até tiraram o programa do ar. Os funcionários falam que essa velhota era terrível demais e que não fazia sentido nenhum ela ter achado que aquele garoto já tinha filhos. Quando o maluco pergunta se eles vão mesmo colocar essa vergonha no ar, o outro funcionário fala que não tem problema, já que ninguém vai perder tempo vindo reclamar de um programa local como esse. Assim que aquela falsa vidente sai do programa, ela pega um Uber pra voltar pra casa. O motorista fala que ela deveria ser a Santa Dodori e que ele já tinha assistido alguns programas dela na TV. Quando ele pergunta se realmente ela tem poderes psíquicos, ela ignora ele e fala que ela vai descer aqui mesmo. O motorista fala que não é querendo insultar ela, mas ele queria ver com os próprios olhos se ela realmente tinha poderes. Só que ela manda ele cair fora se ele quiser voltar pra casa dele mais uma vez. Enquanto isso, aquela velha safada tava analisando o corpo da Momo e pensando várias besteiras que ela podia fazer agora. Só que de repente ela toma logo uma martelada do Thor e aquela velha fala que pensou que a neta dela ia atrás de um vagabundo em vez de uma coisa feia dessa. Ela fala que a pele dela já tava secando por causa do estresse e que era pra elas resolverem essa brincadeira logo. E quando vai ver, é logo a avó da Momo, meu parceiro. E parece que a vovó não era tão velha assim não, hein? Quando aquela velha tarada tenta ir pra cima dela, ela acaba voltando pro círculo e a avó da Momo fala que realmente ela era muito rápida. Só que como a vovó tá on, então ela já tinha preparado uma armadilha pra essa velha tarada. E que se ela ousar passar por essa barreira energética, ela ia morrer queimada na mesma hora. Ela explica um pouco mais sobre a técnica dela, dizendo que assim que ela martela o prego no talismã dentro desse círculo, automaticamente já virava uma barreira. Mas como ela martelou o lado de fora, então ela criou uma barreira energética pra acabar com esse maracujá vencido. E ela começa a debochar da cara da vovó Turbo e fala que a razão por ela não ter conseguido tocar nela é porque ela tava protegida por uma barreira mágica. A velha safada fala que vai devorar ela e que ela não vai ficar presa nesse círculo pra sempre. A avó da Momo fala que a intenção dela não era prender ela e manda logo uma paulada na cara daquela velha. Ela começa a meter o cacete nela e fala que é melhor ela ficar firme se ela não quiser ser queimada por esse círculo. Depois dela zombar da cara dela, aquele maracujá vencido fala que ela não passava de uma velha bruxa. Só que a avó da Momo fala que nesse combate de vovó ela era mais gostosa entre elas. Quando ela ia acabar com aquele chupacabra, ela fala que se ela morreu, o Okarun também ia acabar morrendo junto com ela. A avó da Momo fala que vai acabar com todos os canalhas que tentar enganar a netinha dela. E ela começa a criar uma barreira mágica pra transformar aquela velha em um churrasquinho queimado. De repente a Momo acorda assustada e começa a se perguntar o que tinha acontecido com o Nerdola. Quando ela vai correndo conferir, a avó dela manda ela fazer silêncio porque ela tava querendo assistir o programa de TV dela. A Momo fala que queria conversar com ela e a avó dela pergunta se ela tinha ido pra algum ponto espiritual. E ela fala que na verdade foi o amigo dela e que infelizmente ele tinha sido amaldiçoado enquanto eles conversavam no telefone. A avó da Momo fala que esse programa era incrível demais. A Momo pergunta se ela tava prestando atenção e diz que o amigo dela fica em perigo quando tá longe dela. E ela fala que se ela estivesse referindo àquela velha, ela mesma já tinha dado um fim nessa história. A Momo fica desesperada e começa a perguntar se ele usava óculos pra saber se era o Okarun. A avó dela diz que pensava que ela não acreditava em fantasma, já que ela mesma tinha
chamado ela de uma falsa médium. A Momo fica pistola e fala pra essa bruxa parar de guardar rancor e esclarecer tudo pra ela. Só que a avó dela começa a fazer drama dizendo que ela não precisava acreditar nela, já que o fantasma não existia. A Momo se ajoelha pra ela e pede desculpa dizendo que ela estava errada esse tempo todo, e que já que ela se redimiu, agora ela quer saber o que aconteceu com o amigo dela. A avó dela manda ela conferir lá no salão principal, e a Momo fala que se aconteceu alguma coisa com o Karun, ela nunca vai perdoar essa bruxa velha. E ela fala que não pode perder essa oportunidade logo agora que ela arruma um amigo que também gosta de ocultismo como ela. Depois de se culpar ao máximo, ela fala que nada disso teria acontecido se ela não tivesse feito esse desafio. Assim que ela abre a porta desesperado, o Karun tava de boas comendo um bolinho de arroz. Ela fica sem acreditar e ele fala que ele ficou muito preocupado de ter acabado matando ela sem querer. Só que ela fecha a porta na cara dele e fala que aquela velha tinha feito ela pensar que ele tinha morrido. Depois dela ter chamado ele de 4 olhos, ele pede desculpa por ele ainda estar vivo. Enquanto a Momo ficava mais aliviada, a avó dela aparece e pergunta desde quando ela fazia amizade com o monstro. A Momo fala que tinha tomado um susto e a vovó fala que ele só tava protegido dentro desse lugar, e que assim que ele saísse pra fora era bem provável que ele iria se transformar mais uma vez. A Momo fala que ela era uma mentirosa de ter enganado ela, e a vovó fala que amou ter visto o desespero na cara dela. Ela até pergunta se ele era o amor da vida dela, mas a Momo fala pra ela parar com essas gracinhas. Ela fala que só dá pra quebrar a maldição quando a vovó Turbo devolver a banana dele, e como ela tava envolvida nessa situação, então ela precisava muito ajudar ele. A avó dela fala que seria papo furado, que ela sabia que ela tava gostando do Nerdola. Mudando de assunto, ela conta pra avó dela que agora ela também podia usar superpoderes, e que depois de enfrentar alguns alienígenas, ela acabou aprendendo a usar de repente. A avó dela pergunta se ela tinha tomado todinho sem chacoalhar e fala que não existe esse negócio de alienígena. A Momo fala que entende perfeitamente porque ela também pensava assim até ter passado por ontem. E ela fala que isso não importa, que as coisas não ficam muito boas quando ela não controla a maldição do Nerdola. Ela fala que por mais que ela não acreditasse em alienígenas, ela sabe que a vovó Turbo é um inimigo muito problemático, e que há muito tempo atrás ela era conhecida como a vovó dos 100 km por hora. Ela era uma espécie de demônio que assombrava todo o Japão por centenas de anos. E quando ela ouviu falar que ela ficava dentro daquele túnel por vários anos, então ela mesma decidiu ir lá pra dar uma conferida. Ela fala que a energia negativa daquele lugar era tão intensa que nem ela conseguiu entrar lá dentro. Mas tudo isso era por causa dos espíritos vinculados, que são uma espécie de fantasma que permanece no mesmo local pra sempre por conta de um apego muito forte pelo local. E que além deles serem invencíveis dentro do território deles, nenhum médium teria coragem de enfrentar esses espíritos. A vovó fala que tudo isso só podia indicar uma única coisa, que é bem provável que aquele maracujá vencido se fundiu com um espírito vinculado. Ela manda a Momo não arrumar briga com aquela velha porque ela não queria perder a netinha preciosa dela. Quando ela manda ela esquecer o Nerdola, a Momo fica sem entender nada. Ela fala pra neta dela voltar a viver uma vida normal, e ela se pergunta o que o amado Ken-san dela faria numa situação como essa. A Momo fala que com certeza ele teria salvado o Karun, e que nesse caso ela ia fazer a mesma coisa que ele. A vovó começa a zombar dela e fala que realmente ela tava apaixonada por esse Nerdola. Ela até tenta se justificar falando que ela tava se referindo ao autor, mas a avó dela já tava lá falando pro maluco que a Momo tava aos poucos confessando os sentimentos dela por ele. Depois daquela confusão toda, a vovó fala que ela vai ter que jogar pega-pega com aquele maracujá vencido, e que como aquele espírito confia demais na velocidade dela, então eles precisam provocar ela pra eles resolverem isso numa corrida. Só que como o território do espírito vinculado fica dentro da cidade do Shono, então eles teriam que atrair aquela velha tarada pra fora daquele lugar. Mas se eles conseguirem fazer ela sair, ela vai acabar ficando mais fraca e assim eles vão ter uma chance de tentar vencer ela. A Momo fala que com essas perninhas dela é impossível ela tentar bater de frente com a vovó Turbo, e ela pergunta se nesse caso não seria mais fácil colocar um selo dentro daquele túnel pra enfraquecer aquele espírito. A vovó fala que isso não iria funcionar e que infelizmente ela não vai poder ajudar eles com nada. Afinal, o poder dessa barreira que ela usa é emprestado por um deus que vive dentro dessa cidade, e que se caso ela sair, ela não vai poder usar o poder desse selo fora da cidade. A Momo fala que não sabia que eles também têm um próprio território, e a vovó fala que toda a parte da terra tem um próprio deus, e que se ela realmente quiser derrotar aquela velha tarada por banana, então é bom ela começar a treinar a partir de agora. A Momo fala que mesmo que ela se esforçasse ao máximo, ela não tinha chance nem de ir pro torneio de atletismo, então imagina contra aquela velha que é mais rápida que o próprio Sonic. A vovó fala que na verdade ela tá falando do Nerdola e ele pergunta se finalmente ele vai poder participar dessa conversa. A Momo fala que a resistência do Karun era muito baixa, e por isso ela precisava controlar a maldição dele o tempo todo. A vovó fala que nesse caso é só ela correr com a netinha dela nas costas, e quando o Nerdola pergunta quanto a Momo pesava, ela fala que isso não é uma pergunta de se fazer pra uma garota. O Karun fala que ele só pode usar toda a velocidade quando ele tá transformado naquela maldição. Ela fala que tá na hora dele deixar de ser um sedentário e começar a fazer 5 séries de flexões, e mais 500 agachamentos e 500 abdominais só pra poder começar, e que como ela não vai poder ajudar eles nessa, então os dois vai ter que evoluir as suas habilidades. Ela fala que a partir de amanhã ela seria sensei deles, e enquanto o Nerdola ele já podia começar o treinamento ainda hoje. O Karun fala que a avó dela tava bem em forma e a Momo manda ele calar a boca. Depois que fica um clima bem chato entre eles, o 4 Olhos fala que quando ele tava enfrentando aquele alien ele só sabia pensar nele mesmo. A Momo fala que sabe que ele não tinha escolha, e ele fala que diferente dele ela acabou com a cara daquele monstro, e que se aparecer mais uma criatura estranha ele vai enfrentar o próprio medo só pra poder salvar a Momo. Ele pede pra ela não perder a confiança nele, que ele não quer perder a amizade dele. Ela fala que ele tava chapando demais e ele pergunta por que ela tinha batido a porta na cara dele aquela hora como se ele fosse um bicho. A Momo acaba ficando sem argumento e ele fala que ele sabia que ela tava certa esse tempo todo. E ela fala que já tinha falado que não e que agora sim ele tava conseguindo ser uma praga na vida dela. A Momo fala que quando ele tava lutando ele parecia ser muito da hora, mas do jeito que ele era burro, provavelmente ela ia ter que salvar ele de novo. Depois de deixar o Nerdola sem palavras, ela fala que vai buscar um cobertor pra ele poder dormir. Quando ele toma coragem pra falar alguma coisa pra ela, ele acaba desistindo e fala que ele só queria pedir um copo de
de água. E enquanto isso, a avó da Momo começa a ver uma notícia no jornal revelando a verdadeira identidade daquele autor que tava no programa dela. Depois de notar que essa notícia se espalhou por todos os programas na TV, a Momo se pergunta quem é que se importa com isso. Chegando no dia seguinte, o Nerdola começa a ficar desesperado falando que ele precisava soltar um cagão. A vovó fala que era só ele ir, mas a Momo fala que se tiver algum obstáculo na frente dela, a maldição dele acaba sendo libertada na mesma hora. Ela fala que não tem outra opção se não ver ele cagar, mas ela fala que ela se recusa a ver essa cena. O Nerdola fala que não era tão simples assim, que era como pisar na dignidade dele. A Momo pergunta se ela tinha algum plano e a vovó pergunta como que ela tava controlando a maldição dele. Ela fala que é como se ela visse uma aura ao redor dele, e que sempre que ela apertasse começava a encolher, e que tudo ao redor dela tinha uma aura com uma cor diferente, e que ela podia controlar qualquer coisa, só que tinha um limite pra isso. A vovó fala que sempre pensou que esses poderes fossem muito mais fortes do que ela imaginava. A Momo fala que quando ela despertou os poderes era como se ela pudesse transformar qualquer imaginação em realidade, mas infelizmente aquilo tinha sumido e agora ela só podia capturar as auras. E ela fala que o problema é porque ela tava dependendo demais da visão dela, e que ela precisava aprender a depender um pouco mais dos outros sentidos. Quando a Momo fecha os olhos, ela fala que isso tava muito gelado. Depois de ver que isso não ia dar certo, o Nerdola fala que ele tava quase cagando na calça. A vovó fala que ela precisava fazer alguma coisa e o maluco fala que ninguém vai impedir ele de fazer o número 2. Quando ele tenta ir pro banheiro, a Momo pergunta se ele tava ficando louco de querer cagar logo na casa dela. Ele fala pra ela parar de ser estúpida e eles começam a discutir igual duas crianças. A vovó fala que ele não era um garoto malvado e que ela não ia deixar ele apodrecer o banheiro dela. Depois de sentar no trono, ele fala que isso era humilhante demais pra ele, mas a Momo fala que ela que deveria estar falando isso. O Nerdola fala que ele sempre quis uma experiência diferenciada, tipo ser abduzido por algum alienígena, só que isso aqui tava sendo demais pra ele. A avó da Momo fala que por mais que ela se transformou, é bem provável que os poderes dela estavam selados em algum lugar. Ela fala que isso parecia ser bem maneiro, mas a vovó fala que ela precisava treinar bastante para ela poder desbloquear todo o potencial dela. E como ela tem certeza que os 4 olhos vai demorar muito para desenvolver os músculos dele, então essa responsabilidade ia ficar totalmente nas costas da Momo. Quando ela volta a olhar pro Nerdola, ela acaba se deparando logo com aquela velha tarada. Ela até tenta pedir ajuda pra avó dela, mas ela tava parada e com o nariz sangrando. Ela pergunta o que ela tinha feito com a avó dela, e a velha tarada fala que ela vai deixar ela escolher se ela quer morrer de ataque cardíaco ou de derrame. Ela fala que a maldição dela é capaz de matar qualquer pessoa que esse pirralho vê pelo menos uma única vez, e que se ela não for naquele túnel ainda hoje, ela vai amaldiçoar todas as pessoas através desse pirralho. Depois que a vovó Turbo fecha a porta, a Momo começa a perguntar por que a orelha da avó dela tava saindo sangue, e quando eles vão olhar pro cielo, eles acabam se deparando com isso. Quando chega de noite, a avó dela fala pra eles usarem essas roupas se eles quiserem ficar protegidos. A Momo fala que eles não eram um bando de fracote, que eles já tinham enfrentado alguns alienígenas antes. A vovó fala pra ela parar de ser burra, que não existe esse negócio de alienígena, e que se ela tivesse ouvido os conselhos dela desde pequena, ela não causaria tanta dor de cabeça pra ela. Quando a Momo vira as costas pra ela, a vovó fala que vai continuar rezando pra ela voltar viva. E assim que ele sai da cidade, o Ocarum fala que isso era vergonhoso demais pra ele. Só que a Momo fala que se não fosse assim, eles iam acabar chegando exaustos demais se eles fossem de bicicleta. Quando ela fala que vai acabar com a vovó Turbo, o Ocarum agradece por ela estar tão preocupada com ele, mas a Momo fala que não vai perdoar o fato daquela velha desgraçada ter tentado machucar a avó dela. O Ocarum pergunta se ela ia mesmo se trocar aqui e ela manda logo ele calar a boca. E ele fala que a avó dela diz que essas roupas iam proteger eles dos espíritos malignos. Só que ela fala que se ela não tiver trajada na moda, ela não consegue ficar inspirada pra lutar. Quando finalmente ele chega lá, a Momo manda ele na frente, só que ele fala que é primeiras damas. Ela fala que tava quase chorando e ele manda ela parar de graça pra eles irem um do lado do outro. Só que assim que eles entram no túnel, eles começam a discutir igual duas crianças, porque eles estavam cagando de medo. A Momo pergunta o que eles iam fazer quando a velha tarada aparecer, e o Nerdola fala que é só fazer ela sair pra fora do túnel que ela vai ficar mais fraca. E ela fala que até que faz sentido, já que eles derrotaram aquele alien gigante sozinhos. O 4 Olhos fala que ela é uma cagona, e ela fala que uma velhinha não é nada depois de ter enfrentado um bicho daquele tamanho. De repente aparece uma cabeça parecendo a de um titã e eles começam a tremer na base na mesma hora. Quando o Ocarum olha pra trás, eles acabam percebendo que aquela velha safada tinha deixado ele sem saída. A Momo até tenta atacar alguns itens dela, mas ela consegue mastigar só com a força dos olhos dela. Nerdola fala que é só soltar a maldição que ele ia dar um jeito nessas cabeças gigantes. Só que assim que ela libera a maldição dele, ele já começa a ficar depressivo de novo. Ela fala que tinha esquecido que ele ficava deprê, e ela fala que ela tá torcendo pra ver qual é o potencial dele. De repente a maldição acaba saindo dele e ele pergunta o que foi isso que tinha acontecido. A Momo fala que não conseguia mais ver a maldição dele, e a velha tarada fala que tinha devolvido a banana dele. E ela fala que já que eles queriam derrotar ela, então ela não vai deixar esse ladrão usar o poder dela. A velha começa a soltar um bafo na cara deles e ela fala que engoliu eles inteiro. Até que de repente a Momo começa a se lembrar de quando a avó dela falou pra desafiar esse maracuja vencido. A Momo pergunta se ela tava com tanto medo assim, e que parecia mais que ela era a vovó arregona do que a vovó Turbo. Depois de conseguir convencer a velha a disputar uma corrida com eles, e ela volta pra forma original dela e pergunta com quem essa pirralha pensa que ela tá falando. E ela fala que nunca perdeu uma corrida antes na vida dela, e que se ela quiser ela pode comer eles agora mesmo. A Momo fala que não vai ter linha de chegada, e que se ela for tão rápida assim como ela fala que ela é, então ela vai ter que contar até 10 minutos e tentar pegar eles. O maracuja vencido fala que topa o desafio, que ela vai mostrar porque o nome dela é vovó Turbo. Os malucos começam a correr igual doido e a Momo fala que ela deveria ter falado mais de 10 minutos pra ela. De repente a velha já tava no minuto 8 e a Momo fala que essa velha tava contando de um jeito bem estranho. O maracuja vencido começa a atacar a Momo e prende ela dentro de um casulo de mãos. E ela fala que o tempo dela acabou, que agora são os 10 minutos dele. O Ocarum fala que ela tava roubando
e manda ela soltar a Momo agora mesmo. Ela começa a contar igual uma esquizofrênica e o Okarun fala que ela só consegue ganhar trapaceando. A velha fala que ninguém explicou o jeito certo de contar pra ela. E quando o Nerdola fala pra ela parar de graça, ela aparece atrás dele e fala que o tempo dele tinha acabado. O Okarun começa a se lembrar da conversa dele com a Momo e ele fala que não vai deixar ela salvar ele mais uma vez. De repente ele mete a dentada nos balões murchos da véia e ela começa a perguntar quem foi que deu autorização pra ele fazer isso. E ele fala que foi ela mesma, que ele só vai soltar quando ela liberar a Momo. Depois que ela percebe que essa roupa tava deixando ela sem forças, e ela fala que não tem outra escolha se não for possuir esse pirralho. Ela começa a dominar o corpo dele e fala que esses malditos só sabiam atrasar o lado dela. Ela pergunta se eles estavam conectados com algum feiticeiro e fala que ela vai acabar com a vida da Momo. De repente ela começa a se perguntar que sensação é essa de ser esmagada. E quando vai ver, a Momo mesmo sem enxergar tava acabando com esse maracujá vencido. Quando o Nerdola passa por ela, a maldição dele se desfaz e ele agradece ela. A velha manda eles tirarem ela de dentro do Nerdola e a Momo fala que vai amar brincar um pouco com essa velha safada. Até que uma voz estranha começa a gritar pra eles devolverem a vovó Turbo. E a velha fala pra esse espírito acabar com a vida deles. De repente eles começam a correr e aparece um caranguejo gigante atrás deles. O Okarun pergunta que era esse espírito local e a Momo fala que a avó dela disse que eles viram caranguejos pra cruzar o Rio dos Mortos. Quando a velha começa a mandar o caranguejo andar direito, a Momo já prende ela e chama ela de uma velha maldita. Assim que o bichão tenta acertar eles, o Okarun se transforma na mesma hora e já começa a fugir com a Momo. A velha manda ela parar de usar o poder dela e a Momo tava amando enforcar o pescoço dessa velha safada. Quando o Okarun chama ela de Momozinha, ela fala pra ele não chamar ela assim desse jeito. Só que ele fala que ela tava pesada demais pra eles conseguirem fazer essa curva. De repente o Nerdola dá um salto e ele até tenta fazer as pernas deles de helicóptero. Quando ele percebe que não ia dar certo, eles começam a cair e a Momo pergunta se ele tava bem. Ele fala que ele tava bem quebrado e que ele já tinha usado todo o poder dele de uma vez. Até que de repente tudo começa a ficar vermelho e era logo aquele caranguejo maluco. E enquanto eles corriam igual louco, as pessoas começavam a tirar foto deles e rindo em voz alta. A Momo fala que ela tava morrendo de vergonha e que agora geral ia achar que eles eram idiotas, já que nenhum deles podia enxergar esse caranguejo gigante. O Nerdola fala que a energia dele tava quase zerada, enquanto isso a Momo tava fazendo uma coisa bem suspeita. Ela manda ele se esforçar mais e pergunta cadê outra pisada dele no acelerador. O maluco fala que não ia adiantar muito, que era capaz que aquele bichão alcançasse eles. A Momo fala que ela que deveria comer o caranguejo em vez dele comer ela. Ela fala que tinha um plano e mandou o Okarun virar pra direita. De repente os malucos chegam dentro do estabelecimento e a Momo fala que bem provável que aqui ia ser mais difícil do caranguejo seguir eles. Só que o bichão já começa a destruir tudo. E enquanto isso as pessoas estavam assustadas porque eles só estavam enxergando a explosão. Depois de falar que a água tava pegando fogo, o Nerdola fala que agora ferrou mesmo porque a água é o lugar onde o caranguejo fica. Mas a Momo manda ele relaxar porque ela já tinha pensado em tudo. Ela começa a falar que quando você ataca a água fervendo no caranguejo, a carne dele endurece e ele começa a inchar. E depois de uma explicação bem enrolada sobre caranguejo, o Okarun fala que realmente ela tinha conseguido. A Momo fala que ele tava cozido, que desse jeito ela não ia resistir de comer ele. Quando eles iam tentar sair da cidade, eles acabam se deparando com vários seres estranhos correndo atrás dele. A mina pergunta quem eram esses malucos e a velha fala que eles não iam fugir porque tinha um cemitério na saída da cidade. E como esse território é deles, então foi só pedir uma mãozinha pra eles que eles já vieram. De repente a Momo acaba tropeçando e a velha fala que eles não vão deixar eles saírem. Quando o caranguejo gigante aparece de novo, a Momo manda o Okarun correr mais rápido que o Flash. Ele fala que isso não ia dar muito certo, que eles não iam conseguir chegar na próxima cidade. Só que ela manda ele calar a boca e apenas confiar nela. O Nerdola se transforma de novo e a velha tarada fala que mais uma vez o pirralho já ia ficar imobilizado. O maluco começa a correr igual o Sonic e de repente aparece uma cena absoluta de cinema. A Momo fala que é dar uma mãozinha pra ele e os caras literalmente saíram de Sonic pra Homem-Aranha. O caranguejo até aparece pra tentar intimidar eles, mas o Nerdola começa a escalar ele e mostrar quem é que manda nessa brincadeira. Quando eles finalmente achou que tudo tinha se resolvido, a Momo fica feliz de ver o trem que ia levar eles pra outra cidade. Mas quando eles percebem que ele não tava mais transformado na vovó Turbo, eles começam a cair se cagando de medo. A Momo cria duas mãos gigantes pra servir como asa e finalmente os malucos chegaram no chão. O Okarun fala que ele já tinha usado toda a sua força e a Momo fala que com certeza ela vai vomitar as tripas dela pra fora. Quando a Momo manda o Nerdola se levantar, ela acaba se lembrando que sem querer ela tinha soltado a vovó Turbo. Até que de repente aquela velha tarada aparece mandando logo um golpe de Street Fighter. O Maraco já vencido fala que odeia quem gosta de trapacear e que isso é falta de respeito contra os mais velhos. A Momo fala que ela era uma chupa-cabra e que ela já tinha mantido respeito demais com essa velha maldita. O Maraco já vencido fala que já tinha sacado o plano dela e que ela odeia esse tipo de pirralho. De repente ela entra dentro do caranguejo gigante e ela fala que como eles estão fora da cidade, então ela vai contar até 10 minutos pra eles tentarem fugir dela. A Momo fala que nesse caso ela só queria um segundo e a velha não tinha entendido nada. Até que ela consegue pegar carona no trem e a velha começa a surtar. Ela fala que antigamente ela era conhecida como a vovó dos 100 km por hora. E como esse trem bate mais de 120 km por hora, então essa velha tarada não ia ter nem chance contra eles. Quando a Momo começa a zoar a velha chamando ela de lesma, de repente o Maraco já vencido dá logo um salto no trem e ela fala que diferente do trem ela nunca diminui a velocidade dela nas curvas. A Momo fala que a avó dela tava certa, que esse chupacabra sempre caiu direitinho nas provocações dela. De repente aparece a avó da Momo e dá boas-vindas pra eles na cidade de Kamigoi. A velha fala que era uma desgraçada e manda ela soltar ela agora mesmo. A Momo fala que não importa se ela nunca tinha perdido antes, mas nessa corrida era ela que tava sendo a vencedora. De repente vários corpos começam a surgir junto com a explosão, mas a Momo não tava entendendo nada. Quando finalmente eles chegam na estação, o Nerdola acorda assustado perguntando onde tava o caranguejo e aquele maracujá vencido. A Momo fala que parece que eles venceram até que de repente aparece a vovó falando que não queria ter sido
sido bruta desse jeito. E ela fala que antigamente, aqui era um lugar onde as garotas da idade da Momo sofriam muita safadeza por causa de alguns canalhas. A avó da Momo fala que elas não viraram espíritos malignos porque elas queriam, e que já fazia muito tempo que eles caçavam a vovó Turbo. Ela fala que a velha tarada sempre aparecia nesses lugares onde essas garotas morriam, e que bem provável que ela consolasse os espíritos dessas garotas que iam jogar no vaso. A Momo fica até emocionada quando descobre isso, e a vovó fala que os mortos não podem pensar em incomodar os vivos, e que a mesma coisa vale pra eles se eles não quiserem adiantar sua própria morte. Quando chega de noite, as gurias tava brigando pra ver quem pegava o maior pedaço. A Momo fala que ia meter a porrada nela, e a velha fala que então ela vai queimar todos os produtos dela do Kentakakura. Depois de perceber que elas eram loucas por caranguejo, o Nerdola pergunta o que a vovó tava querendo dizer. De repente a Momo passa a mão no prato dele e fala que achado não é roubado. E ele fala que elas eram malucas de conseguir comer caranguejo depois deles terem enfrentado um gigante. A velha pergunta o que ele tava querendo comer e fala que ele era bem mimadinho pro gosto dela. E ela fala que ele tava reclamando demais pra ser homem, e ela pergunta se tinha alguma coisa dentro dessa cueca velha dele. O Nerdola fala que agora tem sim, e ele agradece por eles ter conseguido pegar ele de volta. Ela fala que então ela vai querer ver pra ter certeza se tava aí mesmo. Ele pergunta se ela tava ficando maluca, e quando ele ia pedir ajuda da Momo, ela tava brisadona demais comendo caranguejo. Depois dessa bagunça, a Momo fala que é melhor ele tomar cuidado porque já tava muito tarde. Só que Nerdola fala que com certeza a rua tava bem mais segura do que a casa maluca dela. A vovó fala que na próxima ele mostra, e ele fala que ele não vai mostrar nem ferrando pra ela. A Momo fala que ele não precisava se preocupar e que provavelmente a avó dela tava só brincando pra tentar animar ele. Ele fala que ele não é idiota e que ele sabe muito bem que ela tava querendo ver a banana dele. Depois que eles se despedem, o Karon começa a refletir no que seria da vida dele agora. A Momo também começa a se perguntar se isso seria um adeus, e o maluco já tava ficando magoado. Só que de repente ela chama ele e fala que amanhã eles vão se encontrar de novo. E ele fica todo animadinho quando ele escuta ela falando isso. Chegando no dia seguinte, o Nerdola tava todo animadinho pra ver a Momo. Ele fala que treinou a noite inteira uma forma de dizer oi pra ela, e que ela não podia saber que ele era noob nessas coisas. E enquanto o Nerdola caminhava, ele acaba se deparando logo com a Momo encostada na entrada do colégio. Só que assim que ele vê ela, ele começa a se perguntar se só porque eles eram amigos, iria ter uma waifuzinha esperando ele no portão da escola. Ele fala que provavelmente ela tava esperando outra pessoa e que nesse caso era melhor ele passar direto. A Momo acha bem estranho ele ter ignorado a presença dela, e quando ele ia passar de fininho, ela aparece dando logo um empurrão nele. Ela fala que ele tava atrasado e ele fica todo bobinho quando ele percebe que ela tava esperando ele. Depois que eles entram na escola, a Momo começa a falar sobre uma história de alienígenas, e que tudo que ela queria saber é como os ETs malucos conseguem se alimentar. Só que o Nerdola já tinha ficado todo sem graça porque ele não tava acreditando que ele finalmente arrumou uma amiga. Depois que ela se despede dele, aparece um valentão esbarrando nele falando pra esse idiota sair do meio do caminho. Depois de ser tratado igual um lixo pelos outros alunos, o Karon começa a agir como se fosse mais um dia normal na vida de um Nerdola. Ele fala que a melhor coisa é ele continuar lendo as revistas dele, e que agora ele não precisa mais se preocupar com a ignorância desses alunos, já que ele tinha a Momo só pra ele. De repente o maluco dá logo uma bolada na cabeça dele, e ele fala que o jeito é perdoar. Enquanto isso, a Momo tava toda na bad e as amigas dela tava tentando adivinhar o que tinha acontecido. Elas falam que foi bem estranho ela ter ignorado elas e ter mandado esse papo que perdeu o telefone. A mina fala que talvez ela tinha tentado voltar pro ex dela, e que talvez ela levou um fora tão grande que fez ela se estressar e quebrar o telefone. A Momo começa a se contorcer na mesa e fala que tudo que ela queria é conversar sobre alienígenas. Enquanto isso, Nerdola também tava brisadão falando que ele queria falar sobre fantasma, e que ele não deveria ter perdido aquela oportunidade de falar com a Momo hoje de manhã. A mina fala que tava doidinha pra conversar com o Karon, e que ela queria saber o que os alienígenas comem ou se eles se limpam quando eles vão usar o banheiro. Ele fala que precisa falar com ela urgente antes dela elogiar ele, e a Momo não tá aguentando mais ficar sem falar de ET. Enquanto as horas se passavam, a única coisa que a Momo sabia fazer era se perguntar quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha ou algum alienígena. Quando chega a hora do intervalo, esses dois idiotas passam um pelo outro e eles acabam nem percebendo. Chegando na sala dele, ela pergunta onde tava o Karon e eles falam que não sabe quem é esse. Ela fala que se recusa a falar o verdadeiro nome dele e pra eles trazerem agora o Nerdola que gosta de coisas ocultas. Enquanto isso, o Karon também foi na sala da Momo, só que o cara fala que não tava entendendo nada porque ele falava baixo demais. E ela fala que o Nerdola nunca ficaria em um lugar barulhento como esse, e que bem provável que ele estivesse na cantina. Depois deles continuar procurando um ao outro, eles falam que é melhor eles dar uma olhada em outro lugar. E parece que o destino não tava deixando eles se encontrar de jeito nenhum. O Nerdola fala que bem provável que ela estivesse evitando ele, e que tudo isso foi culpa dele ter sido chato com ela hoje de manhã. Enquanto isso, a Momo tava se lamentando falando que o intervalo tava acabando. E esses caras são tão burros que eles estavam um do lado do outro sem saber. Ela fala que ele parecia estar bem deprimido essa manhã, e que talvez ele só não tava querendo conversar tanto com ela. O Nerdola fala que ela já tinha muitos amigos e que ele deveria ser só um colega reserva pra ela. Enquanto ela pensava que ele tava evitando ela, ele tava pensando que ela nem considerava ele como um amigo. A Momo fala que ela tava se sentindo muito triste e o maluco fala que ele era um completo idiota. Depois de continuar nessa palhaçada, eles finalmente acabam se trombando e acaba rolando logo um selinho. A Momo fica toda envergonhada e o Nerdola pergunta o que ela tava fazendo aqui. Ela fala que a boca dele tinha se tocado e ele fala que tava atrás dela esse tempo todo. Depois de descobrir que ela também tava atrás dele, ele fala que pensou que ela estivesse evitando ele. De repente aparece as amigas da Momo e fala que não imaginava que eles iam estar sozinhos e se beijando. Ela fala que não era nada disso, que ela nunca beijaria esse idiota. E ele fala que também jamais beijaria uma estúpida como ela. De repente os malucos começam a brigar e quando ela chama ele de careca, ele fala que pelo visto é ela que precisava usar óculos. Enquanto as minas estavam só assistindo
acontecendo tudo, eles não paravam de se ofender. A Momo fala que não quer conversar com um idiota desse, e ele fala que o mesmo também vale pra ela. E depois que cada um vai pra um lado, elas ficam chocadas e falam que eles são muito mais do que amigos. Quando o Nerdola decide dar uma mijada, ele fala que ele só falou aquelas coisas pra ela por impulso. E quando ele olha pra baixo, ele acaba se deparando com algo completamente horrível. Enquanto os boatos que a Momo tava beijando o Nerdola circulavam, ela começa a gritar falando que isso era mentira. A mina fala que pra ajudar era um nerd de óculos e que esse aqui era o amor da vida dela. O Okarun fala que precisa urgente conversar com ela, e ela fala que já falou que não queria conversar com ele. E ele fala que era algo muito importante que ele precisava falar sós com ela. A mina fala que isso era uma briguinha de casal, e a Momo fala que já cansou de falar que eles não eram nada. O Nerdola pergunta por que ela tava conversando com ele antes e agora ela não queria mais. E quando ela fala que ele também tinha falado isso, ele pede desculpa e fala que ele só tinha falado por impulso. As minas começam a aplaudir ele e dizer que ele tinha arrasado. A Momo manda ele vazar da frente dela, e a amiga dela fala que ela tava sendo fria demais. Ele pergunta se era tão constrangedor assim ser amiga dele, e ele pede desculpa e vai embora. Ela fala que a Momo tinha pegado pesado demais, e que isso não é algo que ela costuma fazer. Quando chega a hora de ir pra casa, o Okarun começa a se perguntar se a Momo já tinha ido embora. De repente ele esbarra em uma garota e ela pede desculpa e pergunta se ele tava bem. Ele fica todo envergonhado e ela oferece água pra ele, perguntando se ele tinha se machucado. Quando ela encosta no braço dele, ele fica todo envergonhado e fala que ela não precisava se preocupar com ele. Ela fala que ele era muito gentil e o Nerdola fica todo bobinho. A Momo fala que tava se sentindo muito mal depois de ter feito aquilo, e quando ela olha pra frente ela acaba se deparando com isso. Ela fala que eles estavam perto demais e que então ele tinha mentido quando disse que ele não tinha amigos. Depois que aquela mina passa por ela começa a falar que aquele nerd não passava de um idiota, e que do jeito que ele é emocionado ele tava todo apaixonado nela agora. Ela fala que é bem divertido fazer esses vermes se apaixonar nela, e que bem provável que ele nunca teve uma conversa com uma garota bonita como ela. Quando a Momo escuta isso, ela usa os seus poderes e ataca logo uma bacia de ferro na cabeça daquela mina. Enquanto o geral tava preocupada com ela, o Nerdola fala que isso deveria ter sido culpa dele de ter atrasado o caminho dela. E quando ele ajuda ela, aparece a Momo e fala pra eles irem pra casa juntos. E ela fala que ele ficava muito bem com esses óculos e que uma garota estúpida nunca entenderia o charme dele. Depois de mandar algumas indiretas pra ela fala que ela fica bem melhor com uma bacia na cabeça do que ficar fazendo esses caras se apaixonar por ela. Quando finalmente ele sai da escola, ela pede desculpa por ter sido tão idiota com ele, e que como geral tava achando que eles tinham se beijado, então foi por isso que ela acabou agindo daquele jeito. E ela fala que não tinha vergonha de ser amiga dele, e ele fala que não tava incomodado com isso. Afinal, ele tava bem feliz que eles fizeram as pazes agora. Só que ele fala que eles tinham um grande problema, e ela pergunta o que ele tava querendo dizer com isso. Ele pergunta se eles tinham derrotado mesmo aquela velha tarada, e ela fala que depois da oração a maldição dele já tinha sido quebrada. Só que ele fala que não foi bem assim, e que agora ele só tinha o taco e tava faltando as bolas. Depois de explicar tudo pra avó da Momo, ela fala que foi por isso que ela pediu pra ver a banana dele. Ele fala que ela tava rindo demais, e como ele ficou tão feliz com a vara dele de volta, então ele acabou nem percebendo que tava faltando os Kinder Ovo dele. A vovó pergunta o que ele tava chamando de vara, sendo que isso aí parecia mais um lápis. A Momo tava se cagando de dar risada, e a vovó fala que o jeito vai ser dar uma olhada rápido nisso. Ele pergunta se ela tava ficando louca, e ela fala que não vai querer ver a banana dele. E ela fala que vai olhar dentro dele, e pede pra Momo trazer uma bacia com água e qualquer boneco que ela encontrar na frente dela. Quando o maluco coloca o pé na bacia, e ela fala que agora sim a brincadeira ia começar. Ela pergunta se a Momo já colocou o selo perto do boneco, e ela fala que sim. Depois que a velha usa um jutsu, ela manda logo um hit na cabeça do Nerdola. O Nerdola pergunta o que ela tava fazendo, e ela fala pra essa tangerina podre calar a boca. A vovó fala que sabe que ele não é uma pessoa e manda logo mais uma na cabeça dele. O Okarun fala que ela só pode estar ficando maluca, e ela pergunta pra Momo se ela tinha visto alguma coisa. Ela fala que sim, quando ele tomou um tapa a aura dele tinha mudado de cor por um segundo. A vovó dá o comando e fala que assim que mudar de cor ela tem que tentar tirar a aura dele. Ela fala que não sabia que isso era possível, e a vovó fala que se essa aura não for dele, então deveria ser retirada. Depois que ela manda mais um porradão na cabeça do Nerdola, a Momo fala que sentiu que tirou uma aura, mas ela tinha sumido. Só que ela fala pra netinha dela ficar de boa porque ela já sabia o que tinha acontecido. De repente aquele gato começa a ter vida, ela vai correndo tentando pegar ele. E ela fala que isso foi rápido demais e pergunta que merda foi essa. Quando a Momo começa a usar seus poderes, ela encontra a aura e fala que já sabe onde aquele gato safado tava. E assim que ela abre a porta, era logo o gatinho falando que vai acabar com a vida desses idiotas. O Nerdola fala que a magia da Momo tinha evoluído muito e o gatinho tava chamando eles pra porrada. Quando eles perguntam o que era isso, a avó da Momo fala que era aquele maracujá vencido. E ela fala que pensou que eles tinham matado aquela velha, e ela fala que nunca morreria pra uns pirralhos como esse. A Momo fala que ela tava uma gracinha, e ela fala que já mandou essa escória parar de brincar com ela. A velha fala que assim que ela tava sendo queimada pela técnica da barreira, ela virou um espírito e entrou dentro do Nerdola, e que a estratégia dela era continuar escondida dentro dele até o poder dela voltar completamente e ela matar todos eles. A Momo fala que ela já tinha perdido uma vez, e ela fala que não tem como ela perder, e que além disso ela nunca vai perdoar o que ela tinha feito com ela. A Momo fala que é melhor ela baixar a bola, porque são eles que estavam com o controle agora. E por falar em bola, ele fala que se ela não devolver, ele vai acabar com a vida dela. O gatinho Turbo fala que se ele ousar matar ela, os ovos deles iriam acabar sumindo pra sempre. E ela fala que eles não passavam de idiotas e que era ela que tava no controle dessa situação. E que se o Nerdola quiser mesmo ter as bolinhas de gude dele de volta, então ele vai ter que matar essas duas raparigas agora mesmo. De repente o Okarun começa a se contorcer, e quando vai ver, o mano ativou logo uma skin nova. E ele fala que isso era muito estressante, e a Momo pergunta como ele consegue se transformar sendo que o maracujá vencido
acontecido tava fora dele. A avó da Momo fala que bem provável que quando ela tava batendo nele, aquela velha safada ficou se segurando tanto que só a consciência dela que tinha saído. Em outras palavras, basicamente o Okarun ainda tem todo o poder dela enquanto ela só teria as memórias. Ela fala que a única que pode resolver isso é ela mesma, e que se esse gatinho irritar ela vai fazer igual a Dona Chica quando atirou o pau no gato. Enquanto as vovó tava saindo na porrada, a Momo pergunta pro Nerdola como que ele tinha conseguido se transformar. E ele fala que nem ele sabe dizer isso direito, que só foi ele sentir muita raiva dela que isso acabou acontecendo. Momo fala pra elas parar com essa bagunça e que por mais que ela seja uma velha safada, ela sentia a mesma simpatia por ela que aquelas garotas que foram de arrasta. Ela fala que se ela devolver as bolas do Nerdola, então eles devolvem todo o poder dela. Depois que eles finalmente chegam em um acordo, a Momo manda ela devolver logo. O gatinho fala que as bolas não estavam aqui e ela manda ela parar de enrolação. Só que ela fala que infelizmente ela acabou deixando os ovos dele cair em algum lugar e ela acabou nem percebendo. Chegando mais tarde, o gatinho Turbo fala que as bolas dele estavam dentro de uma membrana espiritual e que pelo fato de ser uma bola dourada muito brilhante, com certeza eles iam conseguir achar ela. O Okarun fala que não tava achando e a Momo pergunta como eles iam conseguir achar uma coisa tão pequena dessa. O gatinho Turbo fala que se até agora eles não acharam, então é bem provável que alguém já tinha levado embora. E já que existe uma força vital dentro daquela bola, então os fantasmas acabam sendo atraídos por esse tipo de coisa, pensando que assim eles vão reviver se coletar uma força vital. A Momo já não tava entendendo mais nada e a velha tarada fala que é por isso que os espíritos gostam de atacar os humanos. E ela fala que com certeza isso era muito ruim e que se alguém realmente levou, então não ia dar mais tempo de encontrar. O gatinho Turbo fala que isso não era problema dela e os malucos começam a pisar nela falando que foi ela que causou tudo isso. Depois deles continuarem pisando nessa velha safada, ela fala que nunca vai esquecer o jeito que eles tratam ela. Quando eles voltam pra casa, a avó da Momo fala que já que eles não têm nenhuma pista, então o jeito vai ser consultar alguns amigos dela. Ela fala pro Nerdola não esquecer que ele tinha o poder da vovó Turbo e que mesmo que ele estivesse normal agora, esse poder ainda era muito perigoso. Chegando no dia seguinte, quando o Okarun entra na sala, aparece um maluco perguntando se ele tá saindo com a Momo. E ele fala que não sabe o que eles estão falando e o gado fala que nesse caso seria uma bolha apresentar aquela gatinha pra eles. O Nerdola começa a ter um flashback dela e fala que ele ficou tão empolgado em ter conseguido uma amiga que ele nem percebeu que ela realmente é muito fofa. De repente ele começa a surtar e fala que ele não pode pensar que ela é fofa sendo que ela é só apenas amiga dele. O maluco pergunta se então ele dormiu com ela e que eles ouviram falar que ela costuma ser uma garota muito fácil. Quando o Nerdola escuta isso, ele agarra o maluco pelo pescoço e pergunta quem foi que espalhou esse boato. Ele pergunta se o Quatro Olhos estava ficando maluco e de repente o Okarun começa a se transformar e pergunta quem é que estava espalhando essa mentira. Ele fala que a Momo não era esse tipo de garota e que é melhor ele parar de falar essas coisas se ele ainda tiver amor pela vida dele. O gado fala que não foi ele que tinha falado isso e quando o Nerdola percebe o que ele tinha feito, ele fica assustado e começa a pedir desculpa. Quando o Okarun senta na cadeira, ele começa a agir como se nada tivesse acontecido de verdade. Ele até tenta disfarçar fingindo que tá valendo, mas de repente aparece o gatinho Turbo e fala que parece que ele tava passando por um momento muito difícil. O maluco sai da sala parecendo Sonic e vai correndo pro outro lado do corredor pra ninguém perceber. A velha tarada fala que fazia centenas de anos que ela não ia pra escola e que parecia que agora sim era bem mais legal. Ele pergunta que merda ela tava fazendo aqui e se por acaso ela não tava lá na casa da Momo. E ela fala que a vovó disse pra ela se comportar como um gato e ser livre já que ela não podia fazer nada de errado. O Nerdola fala que estava muito estranho e ela fala que já que esse poder era difícil demais pra ele, então era só ele deixar ela entrar dentro dele de novo. Lá, o maluco fala que não vai cair nesse papinho e fala que primeiro ela tem que devolver as bolas dele. Quando aparece a Momo, o Nerdola já esconde o gatinho Turbo na bolsa. E quando ele ia falar o que tinha acontecido, a velha safada manda ele calar a boca. A mina tava achando bem estranho isso que tava acontecendo e o Okarun começa a se lembrar do que o gado tinha falado dela e ele fala que realmente ela era muito fofa. Ela pergunta por que ele tava se afastando dela do nada, mas o maluco tava bobinho e nem sabia explicar. Quando o Nerdola começa a fugir dela, ela pergunta por que ele tava se afastando cada vez mais dela. Ele até comenta que ele não podia falar, mas ela começa a correr atrás dele igual uma doida e o gatinho Turbo fala que tava na hora de curtir um pouco. Chegando mais tarde, a mina pergunta por que ela tava chateada e se tinha acontecido alguma coisa com o namoradinho dela de novo. Ela fala que por alguma razão ele tava ignorando ela e que ela já cansou de falar que eles eram apenas amigos. A mina fala que ele era um cara muito legal e a Momo pergunta onde que ela tinha tirado essa ideia. Ela fala que ficou sabendo pelos garotos da classe C e o Okarun saiu na mão com os gatos que estavam falando mal dela. E como os caras tava espalhando um boato ruim sobre ela, então parece que o Nerdola tinha ficado nervoso. A Momo se pergunta por que então ele tava ignorando ela e enquanto isso aquela mina de cabelo rosa tava andando pelo corredor como se fosse o centro das atenções. Ela fala que ela é muito mais do que bonita e que ela ama dar um sorriso e fingir ser gentil com esses idiotas. Afinal, esses imbecis não fazem ideia que na verdade não tem como uma garota linda dessas gostar deles. A mina de cabelo rosa fala que naquele dia ela ficou tão brava com o que a Momo fez que ela saiu espalhando várias mentiras sobre ela pela escola. E ela fala que aquela garota não passava de um demônio e que é uma pena que as fofocas não tinham se espalhado o suficiente. E que no momento que ela tava saindo, ela viu com clareza que ela tinha uma asa do diabo nas costas dela. A mina fala que essa safada não passava de um demônio e que se ela consegue enxergar essas coisas, então isso só pode significar que ela é uma escolhida. E que ela não esperava menos disso já que ela era muito linda. E ela fala que ainda por cima de brinde ela tinha conseguido essa bola de ouro. E que bem provável que isso fosse um sinal pra ela salvar o mundo desses capeta. Só que o que ela não sabia é que na verdade ela tava logo segurando a esfera do dragão do Nerdola. De repente começa um flashback e a bola acaba caindo logo em cima da cabeça dessa mina. E quando ela decide dar uma olhada pra saber se era uma bolinha de gude, do nada tudo começa a eletrocutar atrás dela. Depois de ficar
dando uma encarada na bola do Okarun, ela decidiu pegar e logo percebeu que isso não era apenas uma simples bola. Enquanto ela passava a mão na bola dele, as amigas dela falam que já trouxe as coisas que ela tinha pedido. A mina tira uma bíblia e um crucifixo do nada e pergunta se é normal ter esse cheiro horrível. Elas falam que não tinha como ela saber se era de verdade e se ela ia mesmo continuar com essa ideia. A mina de cabelo rosa fala que não vai desistir da missão dela, já que além de ser uma escolhida, ela era bonita demais. E ela fala que sempre acreditou nela porque elas são amigas, mas ela tava muito estranha nesses últimos dias. De repente a mina vai correndo pra janela e fala que tinha uma mulher de vermelho vestida bem ali. As minas falam que ela tava ficando maluca e que infelizmente elas não conseguiam ver nada. A mina de cabelo rosa fala que ela tem certeza que a Momo tava envolvida nisso e que talvez esse fosse algum parente demônio dela. De repente aparece alguns alunos perguntando o que ela tava fazendo e ela já mete a do louco falando que como ela tava com calor, então ela decidiu esfregar a costa dela nessa parede gelada. O mano fala que ela era muito boba e ela já fica pistola falando que ela não era nada disso. E ela começa a fazer um gesto falando sobre o plano pras amigas dela e elas falam que já tinha entendido. Depois do gatinho turbo espionar elas, a Momo tava de boa tomando um suco de laranja. E ela fala que já tinha mandado ela olhar pra ela e o maluco já mete a do louco falando que ele tava vigiando a vovó Turbo. Ela fala que eles não têm chance de impedir ela e a Momo pergunta o que essa safada tava fazendo aqui na escola. O gatinho turbo fala que ele não é obrigado a fazer o que ela manda e a Momo joga na cara falando que ela tinha perdido pra ela. Quando ela escuta isso, a velha fica pistola e fala que vai acabar com a raça dela. O Karun fala pra elas parar de discutir e que era melhor eles falarem sobre a garota que esse gato safado disse que viu. E ela fala que é melhor eles respeitarem mais ela e que ela não tava só vagabundando em vez de procurar as bolas dele. A Momo fala que ela é um gato idiota e pergunta por que ela acha que estaria na escola. A velha fala que vai acabar com essa desgraçada e o Quatro Olhos fala que talvez foi um humano que tinha pegado a bola dele. O gatinho turbo fala que qualquer um pegaria ela ao se deparar na sua aparência por fora e que se por acaso um humano tocasse nela, teria uma grande chance dele despertar poderes e enxergar fantasmas. A velha fala que se o humano começar a ver espíritos, isso também significa que os espíritos podem enxergar e atacar eles. A Momo fala que isso era muito louco e pergunta quem era aquela garota esquisita. O gato safado fala que não faz ideia qual é o nome dela, mas ela mesma vai levar eles até ela depois da escola. E enquanto isso, aquela mina de cabelo rosa só sabia pensar o quão forte eram os poderes da Momo. Ela começa a se perguntar se ela teria a chance de vencer só usando aquela bíblia que ela recebeu das suas amigas. Depois de sair da escola, a mina fala que não sabe se ela pode vencer as duas ao mesmo tempo. E quando ela vai dar uma olhadinha na janela, ela se depara de novo com aquela velha de vestido vermelho. Chegando na hora de ir pra casa, Momo pergunta onde ele tinha colocado o gatinho turbo. E quando o Nerdola fala que tava na mochila dele, do nada aparece aquela mina perguntando se ela podia falar um pouco com ela. A Momo fala que agora ela tava ocupada e a mina fala pra ela parar de ser difícil, que seria coisa rápida. A Momo fala que então essa era a garota da bacia e ela começa a se perguntar se será que ela tinha notado alguma coisa. De repente ela sai correndo e fala pro Nerdola pesquisando sozinho. Só que ele fica meio inseguro e fala que ele não sabe se sozinho ele consegue dar conta disso. Chegando naquele lugar, a Momo pergunta por que ela tava trazendo ela pra um lugar sombrio como esse. De repente as minas começam a atacar ela e dá logo uma rasteira nela. Ela já manda logo um lacre no braço dela e a mina mete logo o crucifixo na cara dela falando pra essa maldita morrer. A Momo fala que estava fedendo a gás e a mina de cabelo rosa fala pra esse demônio sair do corpo dela. Ela manda as amigas dela segurar a perna dela e a Momo já fica pistola e começa a atacar elas falando pra essas vagabundas parar de graça. E depois de mandar elas pra longe, a mina fala que então essa era a asa do diabo e que nesse caso ela não tinha outra escolha senão usar a bola dourada que ela recebeu do céu. A Momo pergunta se então a bola tava com ela e ela fala que não vai entregar pra ela já que ela recebeu isso pra salvar o mundo. A Momo fala que na verdade essa é a bola do Nerdola e a mina fala que não vai perdoar ela falar isso de uma bola sagrada. E ela pergunta se ela era idiota e fala que ela não pode sair por aí pegando na bola dos outros. Lá ele de novo. Quando o Nerdola aparece, a Momo pede pra ele salvar ela e fala que as bolas dele tava com essa mina safada. O Quatro Olhos fala pra elas parar de discutir e que na verdade a mulher safada era outra que tava perseguindo ela. Quando aquele espírito aparece, ela fala que finalmente conseguiu encontrar ela e que ela ficou esperando todo esse tempo pra essa mina conseguir ver ela e que por mais bizarro que isso fosse, ela era a verdadeira mãe dela. A mina de cabelo rosa manda logo um gritão e assim que a Momo dá o comando, o Nerdola já começa a se transformar e vai com tudo pra cima daquela velha safada. A velha pergunta se então ele tava tentando roubar a filha dela e a mina pergunta se até ele era um demônio. O Nerdola já começa a ficar depressivo de novo e quando ele começa a correr pra cima dela, a velha fala que não vai dar a filha dela pra ele e já dá logo uma mordida nele. A Momo já fica desesperada e pergunta pra ela como ela tem coragem de comer ele. Ela até tenta tirar o Karun da boca dela, mas como os braços dela estavam amarrados, então não dava pra ela controlar do jeito que ela queria. A velha do capeta manda logo um tapão na Momo e já começa a engolir o Nerdola. E ela fala que esperou mais de 10 anos pra filha dela conseguir ver ela de novo e a mina pergunta se ela não era parente da Momo. Ela manda ela falar direito com ela porque ela era mãe dela. E ela fala que nunca vai esquecer o dia que ela chamou ela de mamãe e que ela fez o dia dela ser muito feliz. A velha maluca fala pra ela chamar ela de mamãe mais vezes e a Momo manda ela devolver o Karun porque ela sabe que atacar os humanos é uma regra que ela não podia quebrar. E ela fala que elas estavam em um momento muito importante de família e a mina pergunta pra Momo se ela também tava lutando contra esse demônio safado. Quando ela sugere pra ela se unir pra derrotar ela, a Momo pergunta que merda que ela tava falando. De repente aparece o gatinho turbo e fala que foi por pouco que eles não viraram comida desse filhote de cruz credo. Do nada ela tira um iPhone do bolso e fala que parece que já sabe qual é a raça desse espírito. A Momo pergunta se ela tava ficando maluca e como ela tem coragem de roubar o celular da amiga dela pra ficar pesquisando as coisas. O gatinho
Turbo fala que esses movimentos com esse cabelo sedoso e o vestido vermelho realmente ela nunca tinha visto antes. Assim que a Momo pergunta se nem ela sendo um espírito conhecia ela fala que não estava interessada em um fantasma de terceira categoria. E enquanto isso, aquela menina de cabelo rosa tava gritando, falando que ela foi escolhida para derrotar monstros só porque ela era muito bonita. A velha maluca pergunta o que ela tinha acabado de dizer e ela fala que vai acabar com os monstros como ela para manter a paz nesse mundo. De repente a velha começa a engolir ela e a Momo pergunta se ela ia mesmo continuar com essa palhaçada. Ela fala que tudo isso era culpa da Momo, que tinha transformado a filha dela em uma delinquente. E já que a própria filha dela chama ela de monstro, agora sim a cobra vai fumar. A Momo manda ela tirar esse lacre do braço dela, mas a velha fala que infelizmente não ia dar não. Ela fala que o Ocarun tinha sido comido, que não dava pra ela resolver tudo sozinha. O gatinho desgraçado fala que foi eles que tiraram o poder dela e que ela não pode fazer nada por eles. Quando aquele espírito maluco pega a Momo pelo pescoço, ela pergunta o que ela acha de pedir desculpa pra ela. A Momo chama ela de idiota e a velha já fica pistola e começa a usar suas acrobacias, que se parece como uma tempestade violenta. E ela fala que será muito fácil pra ela e que é assim que ela resolve tudo, mostrando as suas habilidades. A velha maluca fala que infelizmente ela tava sem escolha e que como ela tava de bom humor hoje, então ela dá uma chance pra ela se ela chamar ela de mamãe. E ela fala que não tava ouvindo nada e fala que se ela chama ela de mãe, aí sim ela vai poder perdoar ela. Mas assim que a Momo chama ela de idiota de novo, ela já perde logo a paciência e começa a devorar ela também. A velha começa a chorar perguntando onde tava o filho dela e o gatinho Turbo fala que se ela devolver esses pirralhos, aí sim ela vai perdoar ela. Ela pergunta quem ela pensa que é e que ela não queria bater papo agora. A vovó Turbo manda ela respeitar ela e ela pergunta se ela tava querendo morrer. O gatinho fala que realmente ela era muito burra e que ela acabou mastigando até o próprio cabelo quando foi comer a Momo. De repente o corpo dela começa a ficar em chamas e ela pergunta como esse gato maldito tinha feito isso com ela. O maracujá vencido fala que aquele crucifixo que ela tinha na verdade era um isqueiro e que eles usaram de dentro dela pra queimar o cabelo dela também. Ela fala que essa coincidência só aconteceu porque ela tava bem aqui. E do nada a velha começa a surtar e acaba cuspindo os malucos pra fora. O gatinho Turbo já mete logo uma pose de gangster e enquanto eles discutiam, a Momo fala que tava na hora de acabar com essa velha do capeta. De repente começa o flashback daquela velha correndo desesperada atrás da filha dela. Depois de finalmente voltar pra realidade, o cabelo de Bombril fala que foi por causa deles que ela perdeu a querida filha dela. Ela começa a ficar pistola e manda esses porcos malditos devolver ela logo. O Nerdola fala que essa garota só tava atrasando eles e pergunta pra Momo o que eles iam fazer. Ela fala pra ele só continuar correndo sem parar, mas ele fala que não dá pra continuar correndo rápido com tantos obstáculos por aqui. Quando a Momo fala que teve uma ideia, do nada aquela velha manda logo um golpe e arremessa ela pra longe. E ela manda eles devolver a filha dela logo e ainda por cima chama o Nerdola de pinto pequeno. O Ocarun já começa a ficar depressivo e fala que já tava cansado de ter que ficar correndo pra lá e pra cá. A velha do capeta pergunta como ele ousa pensar que vai conseguir fugir dela e graças a esse cabelão era impossível ele conseguir fugir. O Quatro Olhos até tenta meter fuga nela, mas a velha aparece em cima dele e manda um chute tão forte que até desativa a transformação dele. Ela fala que se a Aira não quiser chamar ela de mamãe não tem problema e que é só ela devorar ela que elas já vão poder ficar juntas pra sempre. Que maneira diferente de amar um filho, hein? Quando a velha maluca tenta devorar ela, ela pergunta por que ela não tava conseguindo se mexer e que brincadeira idiota era essa. A Momo fala que já sabia que esse cabelo de Bombril dela ia acabar grudando em tudo e que ela acha bem difícil ela conseguir fugir dessa agora. E ela fala que o Ocarun tava de parabéns e que ele conseguiu fugir direitinho dessa velha do capeta. A velha do capeta já começa a ficar pistola e fala pra eles não pensarem que as coisas iam acabar rápido desse jeito. Ela manda logo um chutão nas vigas pra tentar se soltar e o maluco pergunta pra Momo o que eles iam fazer agora. Só que a Momo fala que não ia deixar isso barato e já logo prende as pernas da velha e começa a solar ela. A velha manda ela não tocar nas belas pernas dela e a Momo fala que tava na hora dele usar aquele poder de novo que deixa ele mais rápido que o Papaléguas. E ela já percebe que não ia conseguir se soltar e já logo começou a arrancar o cabelo dela. O Nerdola fala que dessa vez não ia ter como, sendo que naquela vez que eles enfrentou o lutador de sumô, ele só conseguiu fugir porque o espírito dele tava completamente dominado. A Momo pergunta por que ele só viu falar isso agora e fala que não tem segredo e que é só meter uma bica nela. E ele pergunta se tinha que chutar forte como se fosse um jogador de futebol, mas assim que ela vê a velha se soltando, ela já logo faz uma demonstração grátis pra ele. A Momo fala que não tava dando mais pra segurar e a velha do capeta já logo começa a xingar eles e fala que vai acabar com a vida desse safado. E ela começa a gritar pedindo pra ele fazer alguma coisa e o maluco já entra na frente dela e tudo começa a explodir. Depois daquela fumaça danada, a velha tava parecendo um alien do Ben 10. A Momo fala que isso aqui foi muito louco e que era só ele treinar mais que ele consegue. O Nerdola fala que o corpo dele tava quase explodindo e do nada aparece o gatinho Turbo perguntando se era sério que ele só tinha conseguido usar isso do poder dela. O Ocarun fala que ela tava sendo dura demais e ela fala que ele que tava sendo muito folgado. Assim que ela pergunta se essa é a avó dela que ia exorcizar esse bicho, a velha fala que é melhor deixar aquela Zé Ruela em paz. E já que ela tomou o ataque dela, agora ele ia ficar um bom tempo sem conseguir usar o seu poder espiritual. O gato safado fala que a bola tava lá com aquela garota e que ela ia lá dar uma olhada. Enquanto isso, a Momo tava na bad, perguntando se o Nerdola tinha alguma coisa pra tirar as algemas dela. Enquanto o gatinho procurava, a Momo pergunta se ele tinha achado. E finalmente a bola do maluco tinha sido recuperada. Ela fala que finalmente achou uma das bolas dele e ele fala pra ela parar de graça que ele tava morrendo de vergonha. O gatinho Turbo fala que tinha algo mais importante agora e que infelizmente a mina de cabelo rosa tinha morrido. Mas até que de repente começa a abertura de Dandadan e mano, na boa, eu ainda acho que esses
caras se inspirou na abertura de Mansion, né? Mas beleza. E eu quero saber qual é desses ET aqui. Os caras literalmente só apareceram no primeiro episódio, mano. E ainda por cima foi pra tentar fazer aquela safadeza que eu sei que você sabe. Assim que acaba a abertura, a Momo fala que não pode ser verdade que ela tinha morrido e manda o maluco checar o pulso dela. Quando eles percebem que realmente ela tinha ido jogar no Vasco, o gatinho Turbo fala que normalmente os humanos morrem nesse tipo de situação. E ela começa a jogar na cara que eles só estavam vivos graças ao poder dela e o roteiro que tinha presenteado a Momo com esses poderes. A Momo pergunta se ele sabia fazer respiração boca a boca, mas o maluco já fica todo envergonhado. O gatinho tava só ouvindo a mina falar que teve uma ideia e ela fala que se ela conseguir usar os seus poderes, é possível que ela consiga fazer uma massagem no coração dela. A velha safada fala que se realmente ela tinha morrido, o coração dela não ia passar de um simples pedaço de carne. Assim que a Momo escuta isso, ela já manda ela calar a boca e manda ela ligar pra ambulância. O gatinho fala que isso não ia servir de nada, enquanto o senhor dela tava só de boa fingindo que tava tentando salvar ela. A Momo fala pra ele tentar de novo e esse é o camisa 10 que a nossa seleção tava precisando. Quando o gatinho Turbo olha pro lado, ele já logo dá de cara com aquele alien do Ben 10 chamando a filha dela. A Momo fala que não tava com tempo pra palhaçada e o Nerdola fala que pode deixar que ele vai solar ela. Calma, Zoro. A velha do capeta fala que desse jeito não ia dar pra salvar a filhinha dela e que o único jeito era dando a aura dela pra ela. E ela fala que a aura é como a bateria de um carro e que o motor não funciona se não tiver com a bateria. A Momo fala que não ia acreditar nessa bruxa e ela fala que pra provar que ela não ia tentar comer ela fazia questão de rasgar a própria boca dela. O gatinho safado fala que não era mentira dela e que sem a aura a garota ia continuar desse jeito. Só que ela fala que ainda não dava pra confiar nela e que qualquer gracinha ela esmagava a cabeça dela com aquela viga. A Momo já manda logo o Nerdola se transformar e pergunta pra essa velha como ia funcionar esse negócio de aura. O chupa-cabra fala que é só ela usar os poderes dela que ela já ia conseguir conectar a aura dela na menina. Ela fala que vai ser como um cabo de conexão e a Momo fala pro Nerdola ficar de olho nessa velha maluca. Quando a Momo começa a usar os seus poderes, assim que ela passa a trocar as auras dela de lugar, do nada começa a passar um flashback. Há muitos anos atrás, aquela velha sempre costumava fazer a mesma rotina de sempre. E assim que ela olha para um vestido rosa, e ela começa a pensar como ficaria em uma certa pessoa. Assim que ela chega em casa, ela parecia não estar muito feliz com a vida dela, pois ela já estava cansada de virar marmita dos outros para poder alimentar a filha dela. Eu acho que você entendeu, né? Só que quando ela abre a porta, do nada aparece a sua filha chamando ela de mamãe. Ela sempre trabalhava bastante e vivia ajudando a sua filha a dançar balé, mas não importava o quão desanimada ela ficava, sempre a filha dela estava com um sorrisão no rosto para acordar ela. Depois de muito tempo de treino, finalmente a filha dela estava começando a demonstrar essência. E depois de fazer o corpo dela virar uma empresa, se é que você me entende, finalmente ela conseguiu comprar aquele lindo vestido rosa para a filha dela. Conforme o dia se passando, a filha dela crescia cada vez mais. E quando finalmente chegou o aniversário dela, elas comemoraram como se fosse o último dia da vida delas. Só que a alegria de pobre dura pouco, né, meu parceiro? Do nada a criança começa a gritar desesperada porque um marmanjo tava agredindo a mãe dela. Ela até tentou fugir, mas o cara agarrou ela pelo cabelo e jogou ela no chão. Os caras começam a levar a filha dela porque aparentemente eles não gostaram que, em vez dela pagar a dívida dela com eles, ela preferiu comprar a merda de um vestido. Depois que aqueles canalhas levaram a filha dela, ela acorda desesperada e começa a tentar resgatar ela. E quando ela cai no chão, ela começa a ter várias alucinações, mas infelizmente aquela bela história tinha chegado ao fim. Quando chega de noite em um céu estrelado, e ela começa a dançar e andar sobre as águas como se fosse mais leve que uma pena. E depois de fazer a sua última dança nesse mundo sombrio, ela acaba perdendo a memória e fala que ela sente que perdeu alguma coisa muito importante. Até que de repente uma garotinha toca na roupa dela e acaba chamando ela de mamãe. Só que quando o pai dela chama ela, ele fala que já tinha dito pra ela não andar por aí sozinha. Mas assim que ela fala que pensou que fosse a sua mãe, ele fala que ela nunca estaria em um lugar como esse. E quando ela pergunta onde a mamãe dela estava, o pai dela fala pra ela ficar tranquila porque ela estava em um lugar muito melhor. E como ela vai ficar longe por muito tempo, ela vai ter que se esforçar bastante pra conseguir se virar sozinha. E que se caso a mãe dela voltar um dia, pra ela ficar bem orgulhosa da filha que ela tem. A velha maluca fala que só queria saber onde estava a filha dela e que agora sim ela se lembrou de tudo que tinha acontecido. Só que na verdade ela tinha perdido a consciência e na cabeça dela, ela era a verdadeira mãe da menina de cabelo rosa. E ela fala que vai proteger a filha dela a qualquer custo e que ninguém nunca ia fazer mal nenhum pra ela. Quando o flashback acaba, a Momo fica assustada e já logo cai no chão. O Nerdola pergunta o que essa velha safada fez com ela e se ele já pode arrebentar a cara dela agora. Só que a Momo manda ele parar e fala que não era pra ninguém machucar ela. De repente a menina de cabelo rosa começa a acordar e ela pede perdão falando que em vez de proteger ela, infelizmente ela só causou confusão. Ela fala que não é capaz nem de controlar os sentimentos dela e que ela acabou se tornando um monstro. A Momo pergunta pro gatinho o que seria dela agora, mas a velha não tava nem um pouco ligando pra isso e fala que ela ia morrer. E como ela tá deixando assuntos pendentes, era impossível que ela conseguisse descansar em paz. Ela fala que tanto os mortos como os vivos iam esquecer dela e que a existência dela já não ia fazer mais diferença nenhuma na vida deles. A Momo fala que isso era crueldade demais e que ela merecia pelo menos ter um pouco de descanso. Só que o gatinho safado fala que só depende do coração dela pra ela conseguir partir numa boa. Mas quando a mina escuta isso, ela já se sente comovida e acaba pensando em uma ideia. Enquanto a velha terminava de se desintegrar, ela fala que tudo que ela queria era ter conseguido comprar roupas mais fofas pra ela e que se ela tivesse mais uma oportunidade de vida, com certeza ela iria ter brincado bem mais com a filha dela. A velha maluca fala que se ela tivesse nascido de outra mãe, talvez a vida dela teria sido muito mais feliz. E depois de se culpar de todas as formas, a guria vai correndo na
direção dela e acaba chamando ela de mamãe. A mina fala que ela foi a pessoa mais feliz desse universo e a velha já começa a ficar emocionada. E depois que finalmente a velha vai jogar no Vasco, ela fala que pode ter certeza que ela nunca vai esquecer da existência dela. Quando chega mais tarde, os malucos tava só de boa comendo macarrão na casa da Momo. De repente o Nerdola começa a olhar pras duas e sabe lá Deus o que esse safadinho tava pensando. Assim que o clima fica pesado, a Momo pergunta se ela odeia ela só por ela ter atacado uma bacia na cabeça dela. Ela fala que não tava muito afim de ser amiguinha dela, mas ela também reconhece que ela exagerou um pouco. O gatinho tava enchendo o bucho e a vovó tava só observando. Depois que ela finalmente pede desculpa pra ela fala que é só ela pedir perdão pro Nerdola que elas iam ficar kits. A mina de cabelo rosa fala que a Momo era ingênua demais e que ela não ia virar inimiga dela só por causa de uma bacia, né? Mas sim porque ela tem certeza que a Momo era um demônio. A mina já fica pistola e começa a chupar o miojão com força. Ela fala que já cansou de falar que ela não era um demônio e que tudo isso foi só um mal entendido. Ela pergunta que merda então ele era e que ele ficou igualzinho um demônio quando ele lutou contra aquele alien do Ben 10. Ela fala que era impossível essa gatinha ser a avó dela e que ela era gostosa demais só pra ser uma avó. Quando a vovó escuta o elogio, ela chama ela de boazinha e fala que a Momo era um demônio mesmo. Ela manda a avó dela calar a boca e a mina de cabelo rosa fala que sabia que eles eram demônios. E que além disso ela tem certeza que a Momo é uma chefona que tá tentando destruir o mundo. Essa mina não bate bem das ideias não, hein? A Momo pergunta se ela era idiota e que se ela tivesse mesmo esses poderes, a primeira coisa que ela ia fazer era explodir a cabeça dessa mina de quinta série. A mina de cabelo rosa fala que sabia que ela era uma vilã e que ela vai ficar muito forte pra poder derrotar ela. Só que a Momo tava se garantindo muito e já logo manda ela vir pra cima mesmo. E depois de ficar nessa palhaçada de vai e vem, ela fala que vai vencer da Momo, afinal ela é muito bonita. Ela agradece a avó pelo rango e a Momo fala que não tinha acabado a conversa delas. A vovó já logo começa a colocar linha na fogueira e fala que pode deixar que a novinha aqui vai torcer por ela. E enquanto a Momo começa a surtar perguntando por que ela tava do lado dela, do nada aquela mina volta e fala pro Nerdola que mesmo ele sendo um demônio, ela ficou muito grata por ele ter tentado salvar ela. E quando ela pergunta por que ele fez isso, a Momo aparece logo com um pau nas costas dela. Lá ele. O Nerdola fala que não tinha um motivo específico pra isso e que é normal a gente ajudar alguém quando precisa de ajuda, né? Só que ela já fica toda animadinha e fala que agora entendeu que ele ainda tinha o coração de um humano. Ela fala que promete que vai salvar ele e tirar ele das garras dessa demônia safada da Momo. Ela pergunta que merda foi essa e o maluco fala que parece que ela entendeu tudo errado. A Momo fala que isso era falta de mandioca e a mina fala que esse sentimento dela era muito errado já que ela é um humano e ele um demônio. Enquanto isso o Nerdola tava desesperado porque o gatinho turbo tava querendo devolver a bola de uma maneira bem diferente. Ela fala que vai ser bem apertadinho e do nada as vovó decidem jogar logo uma espécie de beisebol. A avó da Momo já logo provoca ela e o gatinho fala que assim que ela vê esse arremesso ela vai parar de falar bobagem. Quando ela joga a bola do Nerdola na direção dele, a vovó até tentou rebater, mas a bola acertou com tudo o Malaquias do garoto. Ele começou a gritar de dor e os malucos já logo foi jogado pra trás. Quando a Momo pergunta se tinha voltado, ele fica todo feliz que tinha recuperado uma das bolas dele. A avó da Momo fala que na próxima ela acerta e o gatinho tava só se exibindo. Assim que a Momo fala que finalmente ele recuperou uma bola, ele já fica todo envergonhado. Chegando mais tarde, a Momo fala que eles não tinham pista de onde tava a outra bola dele. Ela fala que se ele tivesse um PC, era só ele dar uma pesquisada pra ver se encontra alguma coisa. Só que ele fala que ele não tinha e ela fala que o jeito é pegar mais trampo pra ver se ela consegue comprar um celular. Do nada o maluco fica estranho e fala que não vai dar pra eles se verem depois do almoço porque ele ia fazer um relatório. Ela fala que é só eles tomarem um café depois da aula, mas ele fala que também não ia dar porque ele tinha outra coisa pra fazer. A Momo já reclama que tava morrendo de fome e pergunta quem é que vai querer comer junto com ela. E quando a mina pergunta onde tava o Karun, ela fala que ele tava fazendo um relatório. Ela pergunta se é normal ele ser sério desse jeito e ela fala que isso tava bem suspeito. A mina pergunta se ela tava sentindo cheiro de mulher, mas ela fala que isso seria a última coisa que ela suspeitaria dele. Só que assim que ela se lembra daquela rapariga, ela já começa a suspeitar na mesma hora. Ela já mete a do louco que vai comprar uma bebida e a amiga folgada fala que ela vai querer uma também. Enquanto ela caminhava pela escola, ela fala que não conseguia sossegar de jeito nenhum. Ela até pensou em dar uma olhadinha na sala dele, mas ela achou melhor não incomodar ele já que ele tava só estudando. E quando ela olha pro lado, ela dá logo de cara com o Nerdola em cima da menina. Safadinho. Esse é o aluno mais fraco do menino Ney. A Momo já começou a ter uma crise de ansiedade na mesma hora, só que começa um flashback de alguns minutos atrás e o maluco tava logo tentando botar o shape. E ele fala que até ele achar outra bola dele, é certeza que vai aparecer um monstro perigoso que ele vai ter que lutar. Mas dessa vez ele queria ficar mais forte pra poder proteger a Momo, né? E também ele não podia decepcionar a vovó que passou um treinamento bem pesado pra ele. Do nada aquela mina de cabelo rosa aparece e ele pergunta o que ela queria com ele. Ela fala que por mais que ela fosse uma humana e um demônio, ela não podia mais esconder os sentimentos dela. Ele até tenta explicar falando que ele não era um demônio, mas ela não quis nem saber e já logo tentou mandar um beijão nele. E esse cara é sortudo demais, hein, mano? O maluco foi procurar prata e acabou achando logo ouro. Só que a carne sempre cai no prato do vegano, né? Porque ele já meteu logo um tapão na cara dela e ela pergunta se ele era homem mesmo. Ele fala que a louca que era ela e como ela tenta fazer uma coisa dessa do nada. E ela fala que sempre que você se declara pra alguém, é necessário dar logo um beijão na pessoa. E que a responsabilidade de aceitar isso é sempre a do homem. Nerdola pergunta onde ela tá vendo essas coisas e ela fala que foi lá na biblioteca do pai dela. Só que ele fala que ela tava completamente enganada e que ele achava que ela entendia de relacionamentos, já que ela é toda popular com garotos. E eles começam a discutir do nada e o maluco fala que uma menina popular não tem que sair fazendo essas coisas. A
A mina fala que não tem nada a ver popularidade com romance e que ela sabia muito bem o que ela tava fazendo. O maluco fala que ela era sem noção e que ela tava completamente errada. Ela fala que nunca tinha se sentido assim antes e que ela tava doidinha pra se declarar pra ele. Ele pergunta se ela tinha ficado louca ou se algum espírito tinha possuído ela. Só que a mina já logo dá uma rasteira nele e o maluco acaba logo caindo em cima dela. O maluco já ficou desesperado e a mina já começou a fazer logo um biquinho pra ele. E foi bem nessa hora que a Momo apareceu e quando ele ia tentar se explicar, ela fala que sabia que ele era um bostinha mesmo. A Momo já começa a sair pistola e ele começa a implorar falando que ela tinha entendido tudo errado. Ela fala que ele disse que ia fazer um relatório, mas na verdade ele tava dando uns pega naquela piranha e que não tem como ele mentir pra ela, sendo que ele até tirou a jaqueta e ele já tava até suando. É, pior que realmente ficou bem estranho isso, hein? Ela fala que não tava a fim de ouvir a desculpinha dele e ele pede perdão por ele ter mentido pra ela. O maluco até tentou explicar o motivo pra ela, mas ela já logo mandou um gritão e deixou o maluco magoado. Moral da história, rapaziada: nunca treine e continue sendo sedentário mesmo. É zoeira, é zoeira. A Momo já tava depressiva de novo e quando a amiga dela perguntou onde tava a bebida, ela fala que tinha dado pro chão. Enquanto ela ficava pensando na vida, do nada começa uma aula falando sobre o soco da lacraia do mar chegar em 80 km por hora. E além dela ser muito forte, a força dela é considerada 700 toneladas. E além de ser capaz de derrubar um elefante com um soco, ela faz coisas inacreditáveis. A Momo fala que tudo que ela queria era socar alguma coisa de vez em quando. As amigas dela não estavam entendendo nada e do nada a mina começa a socar igual uma louca e já volta a ficar triste de novo. E elas falam que com certeza ela foi possuída pelo espírito da lacraia do mar. E enquanto isso, Nerdola fala que realmente a Momo tava certa. Ele fala que não tem essa de arrumar desculpinha e que ele achou que seria legal ele ficar forte sem ela saber. O Okarun realmente tava focado, mano. E olha que tudo isso foi só pra poder proteger a Momo. Se ele continuar desse jeito aí, ele vai acabar virando logo o Baki. De repente aparece uma poça de água no chão e quando ele vai ver, ele tava sozinho na sala de aula. Assim que ele escuta a voz da Aira gritando por ajuda, ele vai correndo pra ver se ela tava bem. Ele pergunta pra onde que tinha ido as pessoas e ela fala que só pode ter sido coisa da safada da Momo. O Nerdola vai correndo pra ver se ela tava bem, mas quando ele se depara com a sala vazia, ele fala que tem certeza que ele já tinha sentido isso antes. A Momo até tenta sair de lá, mas ela fala que realmente não ia dar e que a água tava até subindo. Ela até começa a se perguntar se será que ele tava bem, mas assim que ela lembra daquela cena, ela já começa a ficar pistola de novo. Quando ela olha pro corredor, ela fala que tem certeza que tem alguma coisa se aproximando. De repente começa uma música de suspense e quando vai ver, era logo a cobra da sua vizinha. A Momo pergunta se será que será algum tipo de dinossauro e quando as ondas que estavam perto dela chegam na cobra, do nada a bicha começa a ficar verde. A Momo já começa a se tremer toda e aquela água não parava de cercar o pé dela. O bichão já começa a sugar um monte de água e só com seu ataque base ele criou um jato de água que parecia mais um laser. E depois que ela decide ir embora, sorte da Momo que ela tinha agachado, senão ela tinha perdido logo o pescoço nessa brincadeira. O Okarun fala que parecia que alguma coisa tinha explodido e a mina pergunta se por acaso era ele e a Momo que tava tentando exterminar ela. Ele fala pra ela parar de graça e que ele lembra muito bem que uma vez aconteceu algo muito semelhante. A mina pergunta como eles resolveram isso e ele fala que tudo só voltou ao normal quando eles derrotaram um alienígena. Ela fala que não sabia que existia ET e ele fala que ainda por cima eles são piores do que os espíritos. E ela pergunta por que então eles estavam tentando atacar ela, mas ele fala que ele não tem certeza, mas eles estavam tentando coletar órgãos reprodutores dos seres humanos. Quando eles olham pra frente, do nada aparece um ET boxeador maluco repetindo a palavra Chiquitita. Chiquitita. Ele vai com tudo pra cima deles e quando ele tenta mandar um gancho, os malucos já logo desviam na mesma hora. O Nerdola já entrou no modo depressivo de novo e fala que ele não nasceu pra ficar protegendo garotas. Ele chama ela de Airinha e fala pra ela vazar daqui porque ela só ia atrapalhar ele. A mina fala que ele nem tinha beijado ela ainda e como ele já tava chamando ela desse jeito. Enquanto aquele ET maluco continuava cantando, do nada o Okarun é esmagado igual uma panqueca. Quando a mina de cabelo rosa olha pra frente, ela já logo se depara com aqueles alienígenas safados. E eles falam que finalmente encontraram ele e a mina já manda eles irem pra trás, senão ela ia acabar com todos eles. Só que o Nerdola já manda ela vazar, porque esse ZT safado gostava era de mulher mesmo. Depois de jogar ela pra longe, o Cabeça Quadrada fala que ele fez questão de ajustar esse local só pra quem tivesse uma espiritualidade muito forte pra conseguir entrar. Ele fala que tudo que ele queria era a banana dele, e o maluco começa a gritar, perguntando por que todo mundo queria a bengala dele. E ele fala que o Nerdola tinha um poder sinistro que ia além da tecnologia deles, e que então não custava nada já pegar a banana dele e fazer uns experimentos com o corpo dele. O Okarun até tenta justificar falando que o poder era de uma maldição, e eles perguntam que tipo de banana era essa. O Nerdola fala que não tava dando pra ele se transformar e do nada os malucos começam a erguer ele pra cima. Quando o alienígena fala que vai cortar a banana dele, ele manda eles deixarem em paz porque ele ainda só tinha só uma bola. De repente o cabelo rosa começa a enforcar o ET e quando os malucos ficam impressionados, a mina fala que realmente ela era uma escolhida. Ela fala que ninguém pode colocar a mão no mestre dela e quando vai ver, era logo a mina de cabelo rosa transformada. O Okarun não tava entendendo mais nada e depois que ela sola aquele ET, ela já logo pergunta se ele tava bem. Só que assim que ela percebe que ele tava peladão, ela já logo fica envergonhada e fala que não sabia que podia ter essa intimidade antes do casamento.
casamento. Mas quando ela se transforma de novo, o ET fala que então foi por causa desses poderes que ela tinha conseguido entrar nesse espaço. Ele fala que agora tava na hora de roubar a banana deles, e o ET boxeador já logo começa a sair na mão com a mina de cabelo rosa. O bichão já logo começa a cantar e dançar enquanto tenta acertar ela, mas ela já logo pula na cabeça dele e vai correndo na direção do ET tarado. Só que ele já logo arremessa eles dois pra longe e ele pergunta se ele tava ficando maluco. A Aira fala que parecia que ela tinha batido uma parede invisível, e do nada ele começa a tentar socar ela enquanto ele cantava uma música bem estranha. Enquanto os malucos tava saindo na porrada, o Nerdola tava desesperado tentando achar alguma peça de roupa. E assim que ele solta logo um especial na mina, sorte do Nerdola que ele conseguiu desviar. Enquanto o maluco tentava esconder o amiguinho dele, a mina fala que isso foi um soco fabuloso. Ele até agradece ela, mas ela fala que não vai adiantar de nada se ele não conseguir acertar os golpes. Ele já volta a sair na porrada de novo, e do nada o maluco encontra alguma coisa com o nome Takakura. A mina já tava logo com o reflexo em dia e usa logo esse idiota de escudo. Ele até tentou mandar um porradão na cara dela, mas ela desvia de novo e fala que ele deveria estar apaixonado por ela. Ela fala que não vai se casar com ele porque ela já tinha entregado o coração dela por Nerdola. Ela fala que até deixa ele tentar conquistar ela, mas ela já manda logo uma bicuda e fala que essa é a condição de uma moça atraente. Quando ela vai com tudo pra cima do ET, ele já taca ela na parede e desativa a transformação dela. E se liga no olhar que o bichão tava olhando pra ela. Tá amarrado em nome de Jesus, meu parceiro. A mina fala que ela tava sendo esmagada, e ele diz que ele nem precisa falar o nome do ataque pra poder ferir ela. E ele começa a zombar dela falando que ela tinha baixado a guarda, mas ela fala que não se importava com isso. O bichão fala que é muito interessante ter duas pessoas com superpoderes no mesmo lugar, e que agora sim eles iam ter uma evolução muito maior. Eles falam que o movimento dela era sensacional, mas a força dela nem era tão grande coisa assim. E por mais que isso não tava no plano, agora eles vão aproveitar e arrancar a banana dela também. Mas a mina fala que ela era uma escolhida e que ela não ia perder de jeito nenhum pra eles. Só que o ET viciado em chiquichitas já logo manda um socão no estômago dela, que já faz ela ir voando pra longe. E eles falam que realmente ela era uma escolhida. A escolhida pra ser um experimento deles, né? Do nada o Nerdola manda um gritão e pergunta se eles esqueceram que eles estavam atrás dele. E ele fala que pode deixar que ele vai peitar geral e que existe coisas mais importantes do que roupa. Do nada o maluco já começa a ficar desesperado de novo e ele fala que tudo que ele queria ir direto pra casa dele. O maluco com um beiço de linguiça fala que eles queriam a banana deles e que não importa se eles eram dois, afinal os malucos estavam em time de 3. O maluco tava sendo esmagado igual panqueca e a mina fala que a transformação já tava acabando. O ET tarado fala que assim que ele juntou a psicocinese deles, eles criam a famosa zona incrível e que dentro dessa área é impossível qualquer tipo de transformação ou alguma pessoa tentar ficar de pé. Mas o único problema é que o ponto fraco disso é que eles não são capazes de entrar dentro dessa área. Mas nesse caso eles já tinham pensado em tudo e já logo mandaram o ET boxeador socar eles até que eles não conseguissem mais se mexer. A área começa a implorar falando pra eles não deixarem o maluco morrer, só que o Ocaron tava on e depois de segurar o soco do bichão, ele já logo dá uma encarada e dá um socão que manda o maluco pra longe. O ZT fica impressionado e fala que é impossível ele ter conseguido sair da zona perfeita. Só que o beiço de linguiça fala que não faz sentido e que bem provável que alguém tava repelindo os poderes dele. O Ocaron fala que sentiu muita falta da Momozinha e ela chama ele de animal e manda ele parar de fazer safadeza com aquela rapariga. Ela fala que nunca vai esquecer o que aconteceu e os malucos já começam a tremer na base na mesma hora. O Nerdola fala que tava morrendo de saudade e ela manda esse tarado calar a boca e não virar pra trás de jeito nenhum. Enquanto os ETs começam a entender o que tinha acontecido, a Aira fala que odeia o fato de ser salva pela Momo, mas parece que ela não ia ter escolha mesmo, né? A Momo pergunta se essa era a velha do capeta e ela fala que até vai ajudar, mas ela não vai deixar ela ficar com o mestre Takakura pra ela. Quando a mina escuta isso, ela já fica com ciúmes na hora e os malucos já começam a ser esmagados de novo. E eles falam que não fazia ideia porque ele estava na vantagem e ele já começa a acordar o ET boxeador falando que desse jeito ele vai cortar o pagamento dele. Mas o maluco fala que ele não ia conseguir lutar e o ET fala que não vai ter jeito se ele não meter a banana nele. Depois de aplicar a banana na cabeça dele, ele começa a cantar uma música falando que as cores amarelo e preto são as marcas da coragem. Isso sim explica porque esses malucos são viciados em banana, hein? Do nada o fã de Chiquichitas começa a se debater e quando vai ver, foi só dar um pouco de banana pra ele que ele já ficou overpower. Ele começa a cantar de novo uma música muito bizarra e de repente ele começa a mandar várias sequências de soco nos malucos. O ET tarado fala pra ele continuar até eles não conseguirem se mexer e quando o pé dele fica preso no chão, a Momo já aparece de novo e fala que vai acabar com ela se ela falar o nome Takakura de novo. E eles falam que o poder dessa pirralha era muito forte e já logo manda o ET que levou bananada ir pra trás daquela mulher. Eles começam a ir com tudo pra cima daquele bichão, mas ele já logo dá uma debochada e enterra a cabeça dela na parede. A Momo fala que não era capaz de enxergar os socos desse maluco e quando ele tenta mandar um soco nela, o Nerdola já logo aparece e consegue salvar a Aira. A Momo pergunta como ele fez isso e ele fala que pode deixar porque o pai tá enxergando todos os socos daquele bichão. Ele até tenta mandar mais um golpe neles, mas a mina já logo manda uma bicuda na cabeça dele pra ele ficar esperto. O Nerdola já logo salva a mina de novo e eles começam a sair na porrada, enquanto a Aira fala que vai macetar o ponto fraco dele várias vezes. A Momo fala pra eles parar de ficar grudado desse jeito e a mina já logo dá uma debochada e pergunta se ela tava com inveja. O Ocaron já logo chama ela de Momozinha e fala que ele era desajeitado demais, só que ela já fica toda bobinha de novo, porque assim não dava pra ela conseguir se concentrar. O Nerdola já logo pede perdão pra ela e a mina manda ela trabalhar direito e segurar os poderes daquele ZT safado. O beiço de
linguiça fala que o salário dele vai ser cortado em 60% e do nada a água daquele lugar começa a ficar verde. A Momo já começa a se afogar e depois que ela decide fazer o teste, ela fala que todas as paredes e tetos também tinham virado água. Do nada o corredor começa a ficar escuro e quando ela olha pra cima, era logo aquela cobrona gigante. Ela fala que era melhor eles fugirem logo e a mina pergunta quem foi que disse que ela que daria as ordens por aqui. O Nerdola fala que era o monstro do Lago Nis e a mina fica toda bobinha quando vê que o Takakura ficou empolgadinho. Ela já logo xinga eles e ele já começa a brisar falando que eles estavam dentro de um filme. A Momo fala que ela nem liga se eles ficarem de mãozinhas dadas e que ela vai meter o pé daqui logo. A Aira fala que ele era muito inteligente e os ETs começam a discutir falando que essa cobra deveria ter conseguido segurar aquela mulher. Só que ela já fica pistola e parte logo o maluco no meio. Os manos já começam a fugir desesperado e o Nerdola fala que só pode ser o monstro do Lago Nis mesmo. A Aira já começa a gritar pedindo ajuda e ela já logo toma mais um soco que joga ela pra longe. A Momo fala que sabia que tinha sido coisa desse cara e ela pergunta se é sério que esse cara consegue socar mais forte debaixo d'água. Suspeito. O Nerdola fala que ele parecia muito ter as características de uma lacraia do mar. E a Momo já logo começa a se lembrar da aula de ciências dela. O bichão fala que aqui embaixo o soco dele era 10 vezes mais forte que na terra. E do nada ele começa a passar mal e volta pra superfície de novo. A Momo fala que já entendeu que ele precisava respirar. E ela fala pro Karun que com a força das pernas da vovó Turbo é certeza que dá pra nadar muito mais rápido. Ele até decide fazer o teste pra ver se ia dar certo. Mas ele fala que desse jeito ele acaba morrendo e que a vovó Turbo não sabia nadar. Quando ele se depara com o bichão encarando eles, ele já começa a fugir de novo e eles perguntam como eles iam derrotar essa coisa. A Momo fala que se eles enrolar eles vão acabar morrendo e que se demorar pra salvar aquela idiota, ela ia acabar se afogando. Ela fala que até podia usar os poderes dela pra salvar essa mina, mas o lacraio não tava deixando ela chegar mais perto. O Nerdola fala que o jeito vai ser chamar a atenção dele e que era pra Momo aproveitar e tentar salvar a Aira. A Momo fala que desse jeito ele ia acabar jogando no Vasco e pra ele não complicar as coisas desse jeito. O Okarun fala que ele só tava tentando ser útil e ela fala que não adiantava de nada se ele só complicasse mais e que a culpa de tudo isso era dele de ter ficado fazendo aquela safadeza. Ele fala que isso não era verdade e ela já coloca pressão nele falando que eles estavam sim fazendo coisa errada. O Nerdola fala que não sabia que isso estava incomodando ela e ela fala que não tava e que ela não quer saber o que ele tava fazendo com aquela menina idiota. O Okarun fala que se ela quiser saber ela pode ser sincera e falar pra ele e que ele não vai deixar uma coisa dessa incomodar ela sem ele explicar e que mesmo que as outras pessoas entendam mal a situação, ele só quer que ela entenda tudo que aconteceu bem direito. A Momo já tava toda envergonhada e ela fala pra esse tarado não tocar nela e não falar essas coisas enquanto ele tava sem roupa. Do nada alguma coisa acaba batendo neles e quando eles vão pra baixo da água, o safadinho do Okarun tava tentando atacar de novo. E esse aí é atacante mesmo, hein? Ele pede desculpa e fala que ele não queria ter encostado nela, mas ela já logo fala que ela tinha gostado dessa ideia. Quando ele pergunta que merda é essa, ela manda ele ficar parado e ela consegue logo controlar o corpo dele. O lacraio manda eles parar de fugir dele, mas os malucos já estavam dando fuga nele de novo. A Momo fala que era só apertar o Okarun bem forte e depois empurrar ele pra frente. E como ela usa os poderes como se fosse um peixe agitado, era só montar em cima dele que tava tudo certo. O lacraio fala que não dá pra fugir dos ataques dele, e quando ele manda o jato pra cima deles, a Momo já logo começa a controlar o Nerdola e eles vão com tudo pra cima. Ela começa a puxar a rapariga pra ela, e depois dessa loucura, o maluco fala que realmente ele era muito genial. A Momo começa a tentar acordar ela, mas ela fala que parece que essa idiota tinha engolido muita água. E assim que ela mete a mão dentro da mina, ela já logo cospe a água pra fora, e fala que parece que ela tava até sonhando. A Momo fala que o jeito vai ser tirar as roupas, e que é bem difícil se mexer com a resistência da água. E olha a cara que o Nerdola fez quando ele ouviu isso. Certeza que esse safadinho gostou da ideia. A mina fala que ela não vai fazer uma coisa dessa antes do casamento, e ele fala que não é justo eles terem fugido pra cima. Quando ele vê a cabeça do ET boiando na água, ele já fica em choque, e do nada aparece o outro ET falando que por mais que ele era forte, ele só sabe atacar o que ele vê pela frente. E como esse lacraio precisa sempre subir pra respirar, era por isso que os pirralhos conseguiam fugir. O lacraio começa a implorar pedindo desculpa, e o ET fala que a melhor opção é todos eles fazerem aquela fusão, né? E que era só eles usarem a banana deles, que eles iam conseguir virar um só. A mina fica toda envergonhada porque teve que tirar a roupa, e a Momo fala que desse jeito, ela não valia nenhuma bala de 10 centavos. A Momo fala que eles não iam vencer se não usasse todos os poderes, e ela fala que não vai aceitar as ordens sendo que ela que é a líder por aqui. Quando eles vão pra baixo da água, eles acabam se deparando logo com a nova fusão daqueles ET. Quase que o bichão conseguiu matar eles, mas ele fala que foi sorte deles que a água do ataque tinha acabado. A mina pergunta como tava acontecendo essa merda, e o Nerdola fala que essa coisa amarela parecia ele juntando água no pescoço. A Momo fala que é só quebrar o pescoço deles, que ele não ia mais conseguir usar esses lasers. A Aira fala que essa era a chance deles tentar atacar, e quando eles começam a descer, ela já logo usa o cabelo e começa a ir pra cima deles. Só que o bichão dá logo um socão nela, e ele pergunta se é sério que eles pensou que ele só tinha aquele ataque. Meu parceiro, só nesse episódio a mina já deve ter tomado uns 45 socos. Essa aí sim virou um saco de pancada, hein? O bichão já começa a tentar atacar eles de novo, mas quando o Okarun começa a desviar do ataque, ele já logo salva a mina, e a Momo pergunta se essa idiota tava bem. Ela fala que não tava muito bem da cabeça, e a Momo fala que então ela tava bem sim. A Aira fala que ele tem logo o braço daquele cara que soca, e que não dá pra peitar essa fusão que supera até mesmo o Super Saiyajin 4. A Momo fala que aquele T safado já tinha pensado em tudo pra cobrir as fraquezas dele, e o Nerdola fala que não dá pra bater de frente com o soco da lacraia
lacraia do mar. Ele fala que se eles estivessem em terra eles até teriam chance, mas debaixo d'água era a morte na certa. A Momo pergunta o que ele tinha falado, mas quando ele ia falar, ele já logo tomou mais um ataque e foram arremessados pra longe. Quando a Momo abre o olho, ela já logo dá de cara com aquela coisa feia. E ele fala que por mais que o jato de água tinha acabado, não tinha problema já que eles tinham outras formas de atacar. O bichão fala que ela era uma pessoa muito perigosa e que eles iam matar ela e depois fatiar ela em vários pedaços. E que eles até poderiam esperar ela se afogar, mas isso ia gastar tempo demais. E ele pergunta o que ela acha de ser morta através de socos, mas a Momo não tremeu nem um pouco e já logo chamou ele pro X1. Do nada começa um combate insano e a Momo já logo arranca o braço dessa aberração gigante. E ele pergunta o que era isso que estava acontecendo e a Momo fala que ele não deveria ter feito a fusão com aquele lacraio. E que por mais que o soco dele fosse forte debaixo da água, aqui na terra ele não pôde usar toda a força dele. Tá vendo só, meu parceiro? E tem gente que fala que escola não serve pra nada, né? O bichão já fica pistola e começa a atacar ela e ele fala que ele é capaz de ficar horas debaixo da água. E ele pergunta se ela ia afogar primeiro ou se ela ia preferir ser fatiada no meio. Do nada aparece o cabelo da Aira e o Nerdola fala que por mais que ele não sabia nadar, é só criar um caminho pra ele que ele ia conseguir pisar fundo. A Momo tava representando demais e quando o Okarun pula pra salvar ela, finalmente tudo começa a voltar ao normal. De repente aparece uma cena bem suspeita e pensa no protagonista safado, hein, mano. Depois de finalmente eles cuspir água pra fora, o Nerdola fica todo feliz de poder sentir o chão outra vez. A Momo fala que ainda bem que eles derrotaram aquele lacraio e eles começam a rir igual dois idiotas cheios de alegria. A mina fala que ainda bem que isso tava bem duro e quando eles vai ver tava geral espionando eles. Os malucos já tava desesperado, enquanto eles saíam correndo todo mundo começa a espalhar essa fofoca pra escola inteira. O maluco tava até filmando pra colocar na internet e parece que todo mundo entendeu errado o que tinha acontecido. Você vai fazer amor comigo agora? Duas coisas. Primeira, Eu sou o Batman. E a segunda qual é? eu sou a velocidade. Pra você que chegou até aqui, eu tenho um presente pra você. Só que dessa vez não é a avó da Momo não, meu parceiro. É algo muito melhor. E eu tenho um segredo muito valioso e eu tô pensando em fazer uma loucura. Aqui na descrição desse vídeo eu preparei um vídeo especial pra você, onde o mestre Tio Sam te ensina passo a passo pra começar no YouTube do zero, sem precisar investir nenhum real pra conseguir muitas visualizações e conseguir transformar o seu canal em uma máquina de fazer dinheiro assim como eu. Clica no link que tá na descrição e assiste o vídeo logo, porque eu não vou deixar esse presente no ar por muito tempo não, hein? Depois não adianta chorar. Meu parceiro, a Momo representou demais nesse episódio. Já a mina de cabelo rosa, ela só serviu de saco de pancada mesmo. É isso, meu parceiro. O vídeo vai ficando por aqui. E se você quiser que eu traga o próximo episódio, não esquece de comentar aqui embaixo Dan. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você ser notificado quando sair o próximo episódio, beleza? Valeu por assistir, tamo junto e até a próxima.